A creepypasta de hoje vai te enganar até o último segundo e eu não tô nem zoando. A premissa dela é a seguinte: você é uma estudante que por pura má vontade acaba sobrevivendo. Daí você descobre que tem uma cabana no seu nome. E essa cabana era a mesma que você passava férias quando era criança, só que uma tragédia aconteceu. Você decide passar um tempo lá pra espairecer a sua cabeça, só que aí você começa a se lembrar, né, do dia do acidente e tudo mais, e umas coisas vão acontecendo. E à medida que o tempo passa e você ainda está na cabana, você começa a perceber que algumas coisas do dia do acidente não estão batendo muito bem. O que realmente aconteceu no dia do acidente? Bom, para você saber a resposta, você vai ter que assistir o vídeo até o final. Antes do vídeo começar, assim, eu sei que ele está muito longo, mas em minha defesa, primeiro, a história é muito, muito interessante, ela é bem envolvente. E segundo, eu li pelo site da escritora, assim, é a mesma escritora que escreveu Borrasca, então aqui a gente já pode esperar que todas as nossas expectativas serão quebradas da maneira mais cruel possível. Enfim, depois que eu já tinha feito todas as narrações, eu fui pesquisar mais a respeito da creepypasta e eu descobri que ela foi postada no Reddit em 3 capítulos. Só que aí eu já tinha feito tudo, então eu não vou dividir em parte 1, parte 2 e parte 3. Vou postar ela na íntegra pra vocês mesmo. Bom, e pessoal que me segue pelo Spotify, saiba que agora tem como você apoiar o meu trabalho aqui no Spotify também. Basta você pesquisar Covil da Nath Apoia-se, que você vai direto pro perfil linkado com o Apoia-se com conteúdos exclusivos para assinantes. Caso você queira e possa, quando você clica para assinar, você vai ser redirecionado para a página do Apoia-se, e lá ele vai pedir para você fazer tudo certinho, você faz, e aí você vai ter acesso aos episódios ali exclusivos para assinante. Enfim, dados os recados, eu acho que vocês já sabem, né? Peguem os seus cafés, hoje estou com água, peguem os seus tricôs, seus crochês, suas maquiagens, seus estudos, eu não sei mais assim, realmente. Enfim, oi, eu sou a Nath e vamos logo pro vídeo de hoje. Segurei o telefone contra o ombro e esfreguei o olho. Mãe... Cassie, por favor, já tá tudo combinado, seu pai vai te buscar na rodoviária. Ela disse. Mãe... E os Anderson trouxeram os cachorros deles. Eu sei que você ama filhotes, querida. Ela insistiu. Mãe... Além disso, é feriado prolongado e Cassie, nós só... Seu pai alugou o barco pra você. Por favor, vem, traz o Ben. Suspirei ao telefone. Eu amava meus pais, mas a última coisa que eu queria naquele momento era passar um fim de semana de férias, especialmente com o Ben. Ah, mãe, se fosse qualquer outro final de semana, eu iria, eu juro. O que houve, querida? Você não quer nos ver? Papai também comprou fogos de artifício. Ela implorou. Sim, eu quero, só não é uma boa hora, eu disse. Eu pensei que as suas provas finais já tinham acabado, querida. Não, elas não acabaram, mãe, eu disse. Bom, lembre-se que eu tentei. Não fica com inveja de todas as fotos engraçadas que você vai ver na minha página do Facebook. Facebook, mãe? É, Facebook, Snapbook, tanto faz. Eu amo você, querida. Nos avise se você mudar de ideia e traz o Ben com você. Também te amo, mãe. Tchau. O que foi? Eu disse. Você sabe que eu amo meus pais, mas eu só não quero ir no lago agora. Por que não? Você ama o lago, Kelhun. E não vê seus pais desde o Natal. Eu podia sentir a decepção da sua mãe pelo telefone. Dei de ombros. Ah, ela vai superar. Eu prometi ir lá outra hora. É, eu ouvi. O quanto disso tem a ver com o Ben? Tá brincando? Tem tudo a ver com o Ben. Meus pais o adoram. Afundei numa poltrona e apoiei os pés no parapeito da janela, olhando para o campo 7 andares abaixo. Bom, você vai ter que contar para eles algum dia, disse Nicole. Eu vou contar para eles em breve, mas não hoje. Hoje é dia de beber. Nicole fechou o laptop. Agora sim você tá falando a minha língua. A ligação chegou no final da tarde de domingo. Eu estava deitada na cama, oscilando entre filme e sono. Uma garrafa de água pela metade estava ao meu lado, mas eu não conseguia encontrar energia para levantar a cabeça e bebê-la. Nicole estava do outro lado do quarto, roncando como um trem descarrilhado. O toque estridente do meu telefone iluminou o silêncio como uma bomba de luz. Pressionei os dedos nas têmporas e joguei o controle remoto da TV que estava caído no chão a vários metros de distância. Cala a boca! O telefone parou no meio da música, como se obedecesse o meu comando. Mas 1 minuto depois, ele voltou a tocar de novo para me atormentar. Rolei para fora da cama como uma idiota e me arrastei lentamente pelo quarto. Quando estava a um passo do telefone, desabei na frente dele. Virei o aparelho e apertei o botão de atender, sem me preocupar em verificar o identificador de chamadas. Depois, deitei a cabeça no chão e fechei os olhos. Alô? Eu gemi.
Cassie? É, sou eu. Silêncio do outro lado da linha. Alô? Você parece horrível. Eu te acordei? Mais ou menos. Cassie, são 4 horas da tarde. Obrigado pela atualização, grande Ben. Cassie Grace. Droga. Tia Eve? Abri os olhos e me sentei apoiando nos cotovelos. Sim, claro que sou eu, Cassie. Ela suspirou. Eu. Olha, eu realmente não sei o que te dizer. Esfreguei o rosto e tentei me concentrar. Fala? Querida, você sabe que seus pais estiveram no lago nesse final de semana. Você se lembra disso, né? Lembro. Bom, querida, houve um acidente. Acidente? O que isso significava? Por que ela estava me ligando? Cassie, seus pais sofreram um acidente no lago que arrancou um outro barco. Um garoto bêbado, idiota, bateu no barco dos seus pais. É simplesmente horrível. Meus pais não têm barco, eu disse com a voz rouca e deitei a cabeça no chão. Essa é uma história maluca, tia Ivy. Eles alugaram o barco, Cassie. Você tá bêbada? Não, talvez. Querida, seus pais, eles não sobreviveram ao acidente. O quê? Não, isso não estava certo. Sinto muito, Cassie. Você precisa voltar para casa. Agora. Pois é, a Creepypasta já começou assim. Essa autora, ela tem um jeito especial, assim, de pesar o clima que eu acho impressionante. Mas vocês não estão nem ligados no que está por vir, meus amigos. Enfim, o funeral dos pais da Cassie foi numa quarta-feira e ela conta que ficou muito entorpecida, o luto veio com tudo. E ela tentou ao máximo se concentrar no que as pessoas tinham a dizer pra ela, só que era tudo muito exaustivo, tudo muito pesado, tudo muito triste, né? Tudo tinha acontecido muito rápido. Enquanto ela estava ali entorpecida, esperando o culto passar, ele passou, só que ela não teve força nenhuma para poder se levantar do banco e ir direto para a cerimônia ali, né, pro inteiro. Ela ficou ali juntando forças por um tempo até que uma pessoa se juntou a ela. Senti alguém sentar-se ao meu lado e pegar a minha mão. Minha tia Ivy era uma linda mulher de 53 anos, com cabelos loiros e olhos verdes brilhantes, mas hoje ela parecia cansada, triste e até um pouco abatida. Cassie, como você tá? Deitei a cabeça no seu ombro delicado. Sabe, eu estava pensando hoje que você é a única família que me resta. Ela deu um tapinha na minha mão. Vou me esforçar ao máximo para garantir que eu seja o suficiente. Você sabe que é a única família que me resta também. Era verdade. Tia Ivy havia sido casada, mas o marido a abandonou quando ela não conseguiu ter filhos. A infertilidade de Ivy sempre foi a sua maior dor. Querida, não sei se é um bom momento para tocar nesse assunto, mas você sabia que eu sou executora do patrimônio dos seus pais? Acho que isso faz sentido. Ivy não disse nada. Eu só quero a casa, tia. A casa em que eu cresci. É tudo que me importa. O resto. Acenei com a mão, dispensando-a. Querida, você sabe, seus pais perderam aquela casa anos atrás. Pelo que eu entendi, eles fizeram um acordo para alugar, mas. Querida, a casa não é deles para você ficar. Entende? Foi como levar um tiro enquanto eu já estava sangrando no chão. Por que você não me deixa falar com o proprietário e talvez ele venda a casa de volta para você? Tudo bem, faz o que você quiser, eu só quero a nossa casa. Eu ia. Eu ia tirar o verão de férias e ficar lá. Me sinto mais perto deles lá. Senti uma única lágrima escorrer pelo meu rosto. A única que eu tinha chorado naquele dia. Eu sei, querida, mas esquece. Tem mais uma coisa. Tipo o quê? Cassie, só me diz logo. Coloquei a cabeça entre as mãos. A cabana. A cabana? Perguntei. Ah, o seu pai nunca vendeu. Eu me sentei. Ele vendeu sim. Vendeu depois do Mike. Foi o que eu pensei também, mas ele ficou com a propriedade por todos esses anos. Até os impostos estão em dia. Aquela cabana agora é sua, Cassie. Eu passei todos os verões da minha infância no Lago Cagachante. Podia ter dado um nome melhor, né? Eu passei todos os verões da minha infância no lago. Eu consigo. Eu consigo narrar. Vamos lá. Eu passei. Ai, meu Deus, olha só, baixou o espírito de quinta série.
Eu consigo. Vamos lá, Natália, se concentra. Passei todos os verões da minha infância no Lago Cagachante. Era um lugar acolhedor e feliz. Um lugar onde fiz um melhor amigo. E o perdi. Mika. Mike pra mim. Foi a coisa mais próxima que eu tive de um irmão por 10 anos. Minha mãe disse que, depois da morte do Mike, papai vendeu a cabana. E agora ouço que isso nunca aconteceu. Então, por que ela me disse que aconteceu? Certo, então, a cabana em vez de casa. Você acha que eu deveria ir pra lá no verão? Ainda não posso voltar pra faculdade, simplesmente não posso. Eu acho que é uma opção, sem dúvida. Tia Ivy assentiu. Teremos que encontrar a chave e talvez limpá-la um pouco. Imagino que já faz um tempo que ninguém sobe lá. Mas se é onde você acha que precisa estar, então é pra lá que você deve ir. Pensei no lago cintilante, nos sons dos beija-flores e das risadas das crianças. No piso de madeira rangente da cabana e da brisa fresca agitando as cortinas ao entardecer. O que acontecera com Mike naquela época era triste, mas fazia muito tempo e eu não conseguia negar a atração elementar que sentia pelo lago. Sim, Cagachante era onde eu precisava estar. Quando entramos na conhecida estrada de terra que levava à cabana, notei uma conhecida casa de madeira no cruzamento. O que é isso? Tia Ivy mal olhou para o velho bar na esquina. É um bar. Meus pais costumavam ir junto com os Mets. A irmã mais velha do Mike tomava conta das crianças e sempre deixava a gente ficar acordado até tarde. Você nunca foi com eles? Ivy arqueou uma sobrancelha delicada. Não. Seus pais sempre tiveram gostos peculiares. Aquele lugar parece que foi condenado. Era muito melhor naquela época? Não. Na verdade, não, Ivy. Cassie, você não tá mesmo pensando em ir pra lá. Por que não? Dei de ombros. É uma distância que dá pra ir andando. Cassie, ainda estamos a quilômetros da cabana. Você pode ser atacada aqui. Revirei os olhos com tanta força que quase os tirei das órbitas. Ivy era bem intencionada, mas a mulher estava tão alheia ao mundo. Se eu conseguia sobreviver num campus universitário por 3 anos, uma estrada de terra bem movimentada seria moleza. A cabana tinha sido dos meus avós antes de ser do meu pai. Tia Ivy já tinha estado aqui centenas de vezes quando era criança, mas parecia ter se esquecido de tudo sobre o lago, exceto de como chegar lá. Enquanto a última luz pálida do dia descia no horizonte, a Mercedes de Ivy se arrastava para a área aberta do lago cercado pela floresta. Na escuridão crescente, a água surgiu à nossa frente como um vazio. O efeito fazia parecer que estávamos nos arrastando em direção a um buraco gigante no chão. As outras cabanas ao redor do lago eram silenciosas e escuras, mas eu as reconhecia e sabia de cor os nomes de suas famílias. Apenas a cabana dos Matt estava iluminada, e engasguei um pouco ao sentir a respiração presa na garganta. Nunca me ocorrera que a família do Mike ainda frequentasse Cagachante. Ivy contornou o lago e estacionou ao lado da nossa cabana. Era muito menor do que eu me lembrava e, se não fosse pela placa na porta que dizia Cider Tracks, eu poderia ter pensado que estávamos no lugar errado. Desfizemos as malas do carro e Ivy subiu para colocar os lençóis novos nas camas. Sentei-me no longo banco de madeira sob a janela da cozinha e apoiei o queixo nos braços, olhando para o lago cujas ondas batiam ansiosamente na margem gramada. Fechei os olhos e respirei fundo na esperança de respirar um pouco de paz da noite. Depois de cochilar 2 vezes na janela, subi as escadas para encontrar um quarto para dormir. Sorri ao ver que Ivy havia arrumado o pequeno quarto que fora meu quando criança. Era exatamente como eu me lembrava. Uma cabana de solteiro resistente de frente para um armário com 2 portas brancas. Uma longa estante de livros corria ao longo da parede e o papel de parede estava coberto do chão ao teto com desenhos que eu havia desenhado quando era criança. Meus pais me deixaram destruir completamente aquelas paredes com desenhos a giz de cera. Lembranças calorosas da cabana e das coisas divertidas que eu vivi lá. Abaixei-me para olhar mais de perto. Havia um desenho simples, como o do meu pai e eu relaxando num barco a remo sob um cobertor amarelo. Fotos da vez em que andamos a cavalo e um desenho grande e verde dos meus pais e eu sentados perto da fogueira fazendo marshmallows. Senti como se um tiro tivesse me atingido em cheio no peito. Desviei o olhar das imagens felizes de uma vida inteira atrás e desabei na cama, pensando se deveria mudar de quarto para me poupar da dor indesejada que estava sentindo de repente. Adormeci antes que isso importasse. Ai, gente, me perdoa rir do nome do lago, tá? Mas vocês pediram pra eu não cortar as risadas, então eu não cortei. Inclusive, de início eu pensei assim, nossa, inglês deve ser algo super conceitual pra eles, né? Daí eu fui pesquisar o que significa cagachante
e eu não encontrei absolutamente nada em lugar nenhum. Mais pra frente na história, ela explica o que esse nome significa e eu acho que a autora criou mesmo o nome desse lago, com base, obviamente, em coisas que já existem, né? Mas continuando aqui a história, a tia da Cassie pergunta se ela vai realmente ficar bem, que ela odeia deixar ela lá sozinha. E aí a Cassie acena dizendo que vai ficar tudo bem, que ela precisa desse tempo e tudo mais. E a Ivy fala pra ela que seria bom ela arrumar um telefone fixo, porque o sinal de celular ali era muito ruim. E ela reforça pra Cassie dizendo que ela vai voltar no dia 29 pra buscar ela. A Cassie fala que vai ficar tudo bem e que ela não liga que o sinal do telefone seja fraco, porque na real ela até gosta de ficar um pouco fora das redes sociais mesmo. E no fundo, eu acho que ela precisava, assim, espairecer totalmente a cabeça de tudo que aconteceu, tá? Enfim, a Cassie novamente se despede da Ivy, e a Ivy fala que realmente odeia a ideia de deixar ela sozinha, mas infelizmente ela precisava ir porque ela precisava trabalhar, ela precisava chegar a tempo para um almoço de negócios ali que ela tinha marcado. Enfim, as contas nunca podem esperar, né? A gente pode estar passando pelo pior problema do mundo, as contas estão lá, ó, na nossa cabeça. Escuta, eu guardei as compras e acordei cedo pra fazer a limpeza. A torneira tá aberta e eu coloquei suas malas no porão. A comida tá nos armários e eu Ivy me puxou pra um abraço repentino e o café espirrou pela borda da minha caneca. Segurei-a longe de nós para que não pingasse no terninho dela, tornando o abraço ainda mais constrangedor. Eu vou voltar em breve, querida. Ela disse, se afastando. Certo. Obrigado por tudo, Ivy. Ela deu um tapinha na minha cabeça, pegou sua prancha e saiu pela porta da frente. Ela deu um tapinha na minha cabeça, pegou suas coisas e saiu pela porta da frente. Fiquei ali naquela posição estranha até ouvir o carro dela entrar na estrada de terra de volta para a cidade. Sentei-me novamente na cabine de madeira. E agora? Era muito cedo para beber? Cigarro, então? Saí para o pátio e sentei-me no banco envolvente com vista para o lago. Dobrei os joelhos até o peito e acendi um cigarro. Nada como um pouco de ar fresco, não é mesmo? Ainda era cedo e o lago estava coberto por uma névoa densa e cinza. Tudo estava silencioso, exceto pelo suave bater das ondas no cais. Era tranquilo ali. Fechei os olhos e tentei me lembrar das semanas que passei ali, ao longo dos anos. Pegando sapos, fazendo churrasco, passeando de barco com meu pai, apostando corrida com Mike no lago. As lembranças se voltaram contra mim tão rápido. Mike estava me perseguindo pelo cais com uma vela de estrelinha e o pai dele gritava com ele e eu ria. Mas então, o riso se transformou em gritos e Mike estava se afogando, desaparecendo sob a superfície como se estivesse sendo arrastado para baixo. E então a visão mudou e eu também estava me afogando, sentindo a dor dele, o medo dele. Eu não conseguia abrir os olhos e não conseguia escapar. O súbito grito de uma ferramenta elétrica iluminou o silêncio da manhã e algo se estilhaçou aos meus pés. Olhei para a caneca que agora estava em pedaços no convés. Xinguei alto e joguei o meu cigarro em uma lata de café velha. O som vinha da casa dos Mets, onde parecia que alguém estava destruindo tudo por dentro. Passei o resto do dia lendo, limpando e esperando os gritos das crianças da vizinhança enquanto saíam de suas cabanas. Mas o lago ainda estava calmo quando o meio-dia chegou e eu comecei a me perguntar: será que todos tinham dormido até tarde no dia anterior? Decidi dar uma volta para ver. A caminhada ao redor do lago durou um tempo. Quando cheguei perto o suficiente para ver a cabana de novo, as sombras eram longas e o sol já estava atrás das árvores. Eu não tinha visto uma única pessoa nem mesmo um carro em minha aventura ao redor do lago. O chalé do Mike era o último antes do meu, e eu tentei fazer o máximo de silêncio possível ao passar por ele na remota hipótese de serem os Matt que estavam lá. A culpa que eu carregava pela morte do Mike e a ideia de contar a ele sobre a notícia dos meus pais mantinha uma grande distância entre nós. Ao virar a esquina em direção à casa, algo me chamou a atenção. Uma caminhonete verde, enorme e suja, com placas da Geórgia, estacionada na lateral da cabana. Eu não conseguia imaginar que pertencesse aos reservados e recatados Mets. Dei um pequeno suspiro de alívio e subi a ladeira novamente inclinado em direção à cabana. O dia seguinte foi praticamente igual ao primeiro, frio e tranquilo. Li um pouco pela manhã e depois peguei o meu celular para jogar Angry Birds. Minha bateria estava com 18% antes do meio-dia e eu tive que ir até o porão para pegar um carregador na mala. Nunca me deixaram entrar no porão quando eu era criança e ainda me sentia desconfortável só de pensar em ir até lá. Não fazia ideia do porquê Ivy sentia a necessidade de colocar as minhas malas no porão, mas acho que era só a Ivy. Esconder a bagunça e manter as aparências. Abri a porta do porão e tateei a parede em busca de um interruptor. Claro que era no pé da escada.
Com a pouca luz do sol que eu trouxe comigo, pude ver que a escada descia até a metade e depois virava à direita em um patamar. Minhas malas estavam no fundo. O quarto estava escuro e quase vazio, exceto por alguns baldes e ferramentas encostados na parede. Peguei meu carregador e corri escada acima, fechando a porta do porão atrás de mim. Passei a maior parte daquela noite bebendo, assistindo Game of Thrones no meu laptop e tentando mandar mensagem para Nicole. O dia seguinte também foi tranquilo e entediante, exceto pelos sons de alguém que trabalhava na casa ao lado. Quanto menos eu encontrava com que me distrair, mais a dor me consumia como uma criança de 2 anos implorando por atenção. Era o dia perfeito para experimentar o antigo refúgio dos meus pais, então esperei até o sol se pôr. Vesti uma calça jeans e um moletom e comecei a descer a rua em direção ao bar. A caminhada acabou sendo de quase 5 quilômetros e a lua já estava brilhando quando cheguei na porta do bar. Várias pessoas se viraram para me olhar quando a porta se fechou atrás de mim. E logo percebi que aquela multidão era um pouco mais agressiva do que eu esperava. Coloquei meu capuz sobre o cabelo e me sentei. Depois de alguns minutos, o barman veio até mim e ficou na minha frente, mas não disse uma palavra. Oi, o que você tem aí? Cerveja, uísque, refrigerante? Ele retrucou. Inclinei-me sobre o balcão e vi a geladeira cheia de cervejas engarrafadas atrás dele. Eu acho que vou querer uma dessas. O barman, extremamente mal-humorado, serve a Cassie ali com a cerveja dela. E ela olha ao redor imaginando os pais dela sentados ali junto com a família do Mike se divertindo. E ela até ri por um momento disso que ela tá tentando imaginar. Só que aí essa felicidade infelizmente é quebrada por uma série de olhares desconfortáveis na direção da Cassie. Ela então tenta disfarçar, só que de repente um estranho se aproxima dela. Você tá mandando mensagem pro seu namorado, linda? Disse uma voz ao meu lado. Não, Angry Birds, eu disse sem olhar para cima. Seu namorado sabe que você tá sozinha no bar? Eu não tô sozinha. Claro que não, eu tô aqui com você. Quer vir sentar na minha mesa, ou talvez no meu colo? Ele disse com a voz rouca e se inclinou ainda mais para dentro do meu espaço pessoal. Eu ignorei e continuei jogando. Então, querida? Não, obrigada. Eu disse e apertei reiniciar nível. O que você disse, garota? Sua voz desceu para uma oitava mais baixa e ameaçadora. Como eu disse, eu tô jogando Angry Birds. Querida, eu sou muito mais divertido do que esse joguinho idiota. Eu acho que você não entendeu. Isso é Star Wars Angry Birds. Você é idiota? Ele se aproximou até que eu fui forçada a me inclinar para trás e olhar para ele. Eu realmente deveria ter prestado atenção. Ele era muito maior do que eu imaginava e, olhando em volta, percebi que, sem saber, estava provocando o cara maior e provavelmente mais abusador do bar. Comecei. A Jota? Eu tô surpresa em te ver aqui. Pensei que a Marisa ainda tivesse uma ordem de restrição contra você. Uma nova voz disse atrás de mim e me virei para ver um homem encostado no balcão do meu outro lado, de frente para a Jota. A Marisa tá aqui? O homem resmungou e se afastou de mim. Ah, sim. Ela tá lá fora, junto com o Rick, disse ele casualmente. Eu não sou especialista, mas acho que não tem lugar nesse bar onde você possa se safar a 90 metros. O sotaque do novato era fortemente sulista e ele nem se deu o trabalho de me olhar enquanto bebia um gole de uísque. Droga. Cara, eu não vou deixar uma idiota me expulsar do meu próprio bar. Mais uma pérola de sabedoria. Obrigada por compartilhar comigo, AJ. Ei, você ainda não tá liberado da sua condicional, tá? A Jota jogou uma nota de $10 no balcão e saiu pela porta da frente, batendo-a atrás de si. Mantive os olhos fixos na porta da frente caso ele voltasse e se dirigisse ao homem ao meu lado. Acho que você vai me dizer que eu não deveria estar aqui sozinha. O homem riu. Eu não vou te dizer nada. Meus olhos se voltaram para ele e ele piscou. Dei-lhe um sorriso leve, mas cauteloso. O homem sentou-se no balcão e pediu outro uísque ao barman, que assistia ao episódio inteiro com um divertimento inapropriado. Eu deveria pagar a bebida dele? É isso que as pessoas fazem nessa situação? Devo me apresentar, conversar um pouco? O uísque que ele tomava parecia uma década mais velho do que eu. Isso era estranho? Eu estava sendo estranha? Enquanto refletia sobre isso, ele pegou sua bebida, pagou e saiu do bar para voltar para uma partida de sinuca que, aparentemente, estava jogando. Olhei para o porco sorridente no meu celular.
Para de sorrir, seu sacana idiota. Murmurei e desliguei a tela. Talvez já tivesse tido emoção suficiente por uma noite. Pedi a conta enquanto terminava minha cerveja. Ao sair para voltar para a cabana, lancei um olhar rápido para o cara do uísque que ainda jogava sinuca no fundo do bar. Ele estava apoiado em um taco de sinuca, me observando. Um sorriso divertido repuxava o canto da sua boca. 2 homens conversavam com ele, mas ele me seguiu até a porta, sem se dar ao trabalho de ser discreto com o olhar. Assenti desajeitadamente antes de sair para o ar frio. A caminhada para casa pareceu muito mais longa e fria do que a ida. O que deveria ser uma brisa suave de verão parecia mais um vento de fim de inverno, puxando minhas roupas e beliscando minha pele exposta. Quando virei a última esquina antes do lago, de repente me senti em um lugar estranho. A estrada parecia desconhecida e o lago novamente parecia mais um buraco escancarado do que um corpo d'água. Finalmente, entrei no círculo de cabanas ao redor de Kagashante e caminhei pela orla, achando estranho que o vento soprasse ao redor do lago, mas a água ainda estivesse calma e parada como vidro. Bom, o lago Kagashante era, no mínimo, estranho. Apressei-me ansiosa para entrar nas paredes seguras e resistentes da cabana. Destranquei a porta, empurrei-a e fui direto para a lareira. Era estranho pensar que eu estava prestes a acender uma fogueira em pleno verão em Minnesota. Mas, meu Deus, como estava frio. Fiz uma pequena pilha de gravetos como meu pai havia me ensinado e em seguida coloquei as toras que Ivy havia comprado na loja. Passei 20 minutos tentando acendê-lo antes de desistir frustrada. O vento soprava pela chaminé lá de fora, fazendo um assobio profano, e eu não tinha vontade de lutar contra ele. Fui até a cozinha para pegar o carregador do meu celular e, de repente, me vi de bruços no chão, olhando para o teto. Sentei-me e esfreguei a nuca. Não era possível que eu estivesse bêbada depois de 4 cervejas e meia garrafa de... Bom, talvez. Meu gemido se transformou em uma risada patética. Você é uma idiota, eu disse a mim mesma. E então ouvi outra pessoa rindo. Parecia uma risadinha de criança, mas eu não fazia ideia de onde vinha. Apoiei as mãos no chão para me levantar e percebi que estava sentada em uma pequena poça d'água. O que é isso? Enquanto tentava deduzir como exatamente aquilo havia chegado ali, notei que a porta do porão também estava escancarada. Fui até lá para fechá-la. A risada devia ser do vento na chaminé, mas a água e a porta aberta? Decidi que isso seria um mistério para amanhã. Subi as escadas teimosamente e me joguei na cama. Fiquei feliz ao ver que a porta do armário do meu quarto ainda estava bem fechada. Eu nunca conseguiria dormir com ela aberta. Tirei a roupa, coloquei o meu pijama e puxei as cobertas sobre mim. E então, eu percebi, pelo som dos grilos e sapos, percebi que minha janela ainda estava aberta. Sabia que acordaria congelado em algumas horas, mas estava cansada demais para fazer qualquer coisa. Virei-me e encarei um desenho na parede que eu havia feito quando criança. Era eu e o meu pai pescando na ponta do pier. Meu último pensamento antes de dormir foi como aquilo era uma bobagem. Todos sabiam que não havia nada vivo no lago. Será que a gente vai ter a presença do tio do churrasco eterno, do jacaré de gravata? Eu acho que a gente tem um clima propício pra isso, porque ó, cabana no meio do nada, lago esquisito, risada de criança, temos o clima perfeito pra isso. Sabe o que mais me irrita aqui? É que a Cassie presenciou tudo isso e mesmo assim, ela continua na cabana. Em vez dela fazer um crochê na cidade, onde é mais seguro, tá cheio de gente, e aí espairece a cabeça um pouco, não. Ela continua na cabana, onde o cabelo de vassoura queimada provavelmente está. Essas coisas me deixam indignada, sabe? Eu já teria ido embora há muito tempo. Pra começar, que eu não ficaria sozinha numa cabana no meio do nada. E tem mais um detalhe aqui que torna a coisa toda ainda mais bizarra. Não tem nenhuma criatura viva no lago. Se não tem nenhuma criatura viva no lago, o que eu vou fazer perto de um lugar desses? Fala pra mim. Já teria ido embora há muito tempo, dá licença. Continuando aqui, no dia seguinte, a Cassie começa a fazer ali um desenho do lago. Só que toda vez que ela começa a desenhar, ela percebe que acaba sempre do mesmo jeito. O lago desenhado de um jeito sinistro. Só que parecia que faltava algo no desenho da Cassie, ela só não sabia dizer o quê.
Só sabia que era algo que tornava o lago ainda mais sinistro do que ele é. Ela fica um tempo ali encarando o desenho dela, e aí ela conclui que talvez ela enxergue o lago dessa forma por conta da tragédia que aconteceu lá. Afinal, o melhor amigo dela de infância morreu afogado ali naquele lago. Eu não acho que seja só por causa disso, mas vamos descobrir aí no decorrer da história. Eu me perguntava distraidamente se já haviam recuperado o corpo dele ou se eu estava sentada a poucos metros acima dos seus restos mortais. Eu era jovem demais na época para ouvir e eu tinha medo demais para perguntar. Uma lembrança indesejada começou a me atormentar a consciência. Uma manhã quente de verão e duas crianças atirando gravetos em libélulas enquanto seus pais bebiam Bloody Mary em um deck próximo. Era o fim de um longo verão e todos com menos de 21 anos já não tinham mais nada para fazer. Eu tô tão entediada, eu disse ao Mike. Não tem nada para fazer hoje. A gente pode ir ao Lago Bay. Eles disseram que iam chamar a polícia na próxima vez que nos vissem lá. Podemos levar o barco a remo para passear? Ele tentou. Meu pai não deixa, a menos que tenha um adulto com a gente. Franzia a testa. Caça as tartarugas? Ele tentou novamente. Eu não posso, por causa daquele que me mordeu no ano passado. Droga, Cassie. O que você tem permissão para fazer? Nada. Resmunguei e olhei para o deck onde nossos pais bebiam e não nos davam a mínima. Mas eles não estão nos observando de verdade, né? Não. Mike riu. Provavelmente não vão se lembrar que estamos aqui até a hora do jantar. Então, vamos fazer algo que não temos permissão de fazer? Eu disse esfregando as mãos como um vilão de filme cafona. Tipo o quê? Tipo, vamos nadar. Eu disse. Você disse que a gente não pode voltar pro Lago Bay. Ali não. Aqui. Não tínhamos permissão para entrar no lago. Nunca. A água estava sempre tão fria que nossos pais tinham certeza que teríamos hipotermia se colocássemos um dedo do pé nela. Então, quando queríamos nadar, eles nos levavam até o Lago Bay, ali perto. Ninguém nadava no Lago Cagachante. Mike franziu a testa. Muito engraçado, Cassie. Tá muito frio. Não seja tão bebê, eu disse. Eu não sou, ele retrucou. Você não sabe nadar? Claro que eu sei, ele respondeu. Então por que você não entra comigo? A gente pode nadar rapidinho, tipo 2 minutos só. Eu disse, tirando os sapatos. Não é uma boa ideia. E daí? Eu não... Mike me observou tirar as meias inquieto. Ok, só 2 minutos e aí a gente fica perto da praia. Tipo, bem ali, perto daquela grama alta. Assim, nossos pais também não vão nos ver. De jeito nenhum. Nem é fundo ali. Olha, eles não vão entrar de qualquer jeito. Rápido, vamos pular da ponte do cais. Ele empalideceu. Não sabemos a profundidade disso, Cassie. Você disse que sabia nadar. Eu sei nadar. Tá bom, então vamos lá. Mike arrancou os tênis dos pés e jogou o morro acima. Eu o segui até o cais e olhei para o alto. A maré estava alta, então a água estava alta. Você primeiro. Mike cruzou os braços e sorriu para mim. Ele achou que eu ia recusar, mas eu não recusei. Tá bom, eu disse, arrogante. Sai da minha frente, escória rebelde. Dei alguns passos para trás e corri para fora da ponta do pier. Assim que cheguei na água, percebi que tinha cometido um erro terrível. O lago estava tão frio que parecia me pressionar como um torno. Senti meus dedos começarem a ficar dormentes imediatamente e pensei em todas as vezes que eu fui molhada com a água do lago no barco e como isso sempre me fazia tremer sob o sol quente. Aquilo tinha sido uma estupidez criminosa. Lutei para chegar à superfície em pânico, ofegando de frio e depois de dor. Assim que inspirei o ar quente, virei-me para o cais para avisar Mike, mas ele já estava passando por cima da minha cabeça. Ele ficou em posição de bala de canhão e emergiu da superfície um momento depois, com o mesmo pânico e agonia estampado no seu rosto. Nada! Gritei para ele, batendo os dentes violentamente. Virei-me para a praia rezando para chegar no cais antes que o sangue congelasse nos meus braços e pernas. Estava a 2 metros de distância, 1,5 metros, e eu ouvia Mike atrás de mim. Ele era um excelente nadador, forte e rápido. Senti que ele se aproximava de mim,
prestes a me ultrapassar, mas ele não o fez. O resto daquele dia foi fragmentado para mim. Um borrão de gritos, choro, sirenes e luzes piscando. Lembro-me de todas as crianças da vizinhança me olhando horrorizadas, e alguns murmúrios silenciosos dos adultos enquanto me lançavam olhares cautelosos e desconfiados. Não foi minha culpa. Mas agora eu sabia que não. A culpa era realmente minha. Afastei a lembrança e estendi a mão para aquecer o rosto frio. Algo me atingiu na bochecha e percebi que ainda segurava o lápis. Olhei para o meu bloco de desenho e percebi que estava desenhando distraidamente, refém do passado. No meu esboço, a poucos metros da ponta do pier, eu havia desenhado uma pequena mão saindo da água. Mas não foi isso que me fez suspirar. Ao fundo, uma figura muito alta e magra estava sozinha, observando o afogamento de onde estava, do outro lado do lago. Havia sido desenhada como uma figura simples, preta com poucos detalhes. Chutei o caderno para longe de mim e o observei deslizar para o cais em direção à água. Ele balançou na borda, mas não caiu. E aí, Angry Birds? Levantei a cabeça e de repente vi o cara do uísque vindo pelo cais. Você só pode estar brincando. Arqueei uma sobrancelha para esconder minha surpresa. Ele usava jeans e uma camisa do Metallica e um ridículo chapéu de cowboy preto para completar seu forte sotaque sulista. Enquanto caminhava, tirou um maço de cigarros, arrancou um com os dentes e o acendeu com o isqueiro que estava lá e desapareceu tão rápido que eu mal tinha certeza de tê-lo visto. Meu Deus, eu disse olhando para ele. Ah, que foi? Gostou do chapéu? Ele perguntou. Eu não disse isso. Angry Birds, vocês me machucaram. Ele riu. Gostei do som. Ah, por favor. Revirei os olhos. Então, é você que está destruindo o 205. Você comprou aquela cabana dos Mets? Sim, na verdade o 205 é o terceiro imóvel que eu comprei nessa área. Eu tenho um ali no Lago Bay que eu vendi ano passado. Disse ele apontando para uma cabana do outro lado do lago. Tentei comprar o 203 também, mas eles não estavam interessados em vender. Bom, talvez eu esteja, eu disse. Ah, então você é a nova dona? Ele me olhou com um novo interesse e deu uma tragada no cigarro. É, suspirei. Sou eu. Bom, boa sorte vendendo, se é isso que você pretende fazer. O 214 está no mercado há 10 meses. Eu ri. Talvez você devesse ter pesquisado um pouco antes de comprar qualquer coisa encagachante. Ah, é mesmo? O que eu não sei? Perguntou ele. Bom, para começar, esse não é um lago recreativo típico, eu disse dobrando os joelhos. Você certamente notou que Kagachante é diferente. Claro, quer dizer, é tranquilo aqui e o lago é... Eu entendi a hesitação dele. Ninguém jamais conseguia realmente entender o que era. É estranho, eu disse. Você já reparou nas marés? É difícil não notá-las, murmurou ele enquanto apagava o cigarro. É sério, eu sei que muitos lagos têm marés insignificantes, mas esse é enorme, tipo, tem uma queda de quase 2 metros. Sim, é um mistério, mas eu não entendo por que isso afastaria as pessoas. Porque não é natural. E você já reparou em como a água tá gelada no auge do verão? É, mas é bom pra pescar. Ele deu de ombros. É, você até pescaria, mas não tem peixe nenhum nesse lago, eu disse. Então não dá pra nadar e nem pra pescar. Nossa, isso realmente é difícil de convencer. Ele esfregou a nuca num gesto de desconforto. Quando eu era criança, meu pai me disse que os Lakota dessa região acreditavam que o coração do próprio diabo batia no fundo do lago. E é por isso que ele tem marés. Ele ergueu uma sobrancelha para mim. O diabo? É, por isso que os Lakota deram o nome do lago de Kagachante, significa coração do demônio. Claro. Ele disse sério, mas o canto da boca se curvou em um sorriso. Ah, não ri. Você é o cara que investiu milhares de dólares nessa área. Bom, disse ele. Pelo menos eu consegui te conhecer, então não acho que foi uma perda total. Você nem sabe o meu nome? Bom, o meu é Jessie. Ai, meu Deus, claro que é Jessie. Eu ri. Eu sou Cassie. Gostei disso, Cassie. Que bom que você gostou. Ele apoiou o cotovelo no poste e tirou o chapéu para limpar a poeira imaginária. Escuta, já que a gente é vizinho e tudo mais, que tal você vir para um churrasco amanhã?
Não sei, eu vou ter que verificar na minha agenda. Peguei minha caneca de café e despejei o líquido frio no lago. Eu sou um cara legal, Cassie. O que mais você quer saber sobre mim? Levantei um dedo ao rosto e bati no queixo. O que eu quero saber sobre você? Quantos anos você tem? 29, disse ele. De onde você é? Geórgia. Qual o seu nome do meio? Davin. Qual a sua cor favorita? Verde. Animal favorito? Carne bovina. Eu ri. Realmente um garoto da Geórgia de corpo e alma. Ele tirou o chapéu para mim. Tudo bem, você venceu. Vejo você amanhã à noite. O que eu devo levar? Que tal frango? Eu não tenho frango e nem carro. Jesse deu de ombros. Bom, acho melhor você ir caçar então. Eu zombei. Você quer que eu vá caçar galinhas? Ele sorriu para mim enquanto se levantava do poste e então começou a descer o cais em direção à costa. Quer dizer, eu tenho alguns ovos aqui. Gritei para ele. Eu não sei grelhar ovos, Cassie, disse ele sem se virar. Que tal o papel alumínio? Gritei para ele. Jesse riu enquanto se dirigia para a cabana dos Mets, a cabana dele. Observei-o por um instante antes de me levantar e subir a colina em direção à cabana. Senti a familiar vibração de atração e conquista se agitando no meu estômago. Aquele cara seria a distração que eu precisava desesperadamente ou uma que eu não podia bancar. Se o lago tem esse significado, é por algum motivo, sabe? Se eu tô num lugar e aí alguém que mora muito mais tempo do que eu fala, ai, não vai em tal lugar ali porque é amaldiçoado. Eu nem penso nesse lugar, sabe? Eu não piso na calçada deste lugar. Por que as pessoas passariam férias num lago onde deram o nome de Coração do Diabo? Fala pra mim. Sabe, esses protagonistas de histórias de terror, eles são baratos, sinceramente. Continuando aqui, na manhã seguinte a Cassie acorda cedo, de certa forma, e quando ela se levanta, ela percebe que tem uma poça de água bem no pé da cama dela. E pasme, essa poça era uma água extremamente fria. Bizarro, né? Só que mais bizarro ainda é que tinha um rastro de água. Ela seguiu e o rastro dava direto no porão. E pasme, a porta havia se aberto novamente no meio da noite, de alguma forma. Quando ela entrou no porão, ela percebeu que ele havia se inundado. As malas dela agora flutuavam ali no pé da escada. Os canos haviam estourado. Isso era uma falta de sorte, é verdade. Mas ainda não explica como a porta se abriu sozinha. Se é que ela se abriu sozinha. Passei a hora seguinte limpando a água e tentando limpá-la do carpete no corredor do andar de cima. Eu não fazia ideia de como a água tinha subido até ali. Talvez houvesse vazamento dos canos sob o piso de madeira. Seria possível? Ou a água teria entrado de alguma forma? Pensei que talvez o vizinho fosse uma boa pessoa para perguntar. Decidi esperar até a noite, quando fui até a cabana dele. Eu tinha acabado de pendurar a última toalha no parapeito da janela para secar quando ouvi uma batida ensurdecedora vinda do primeiro andar da casa. A única porta que eu havia deixado aberta era a do porão, então eu não fiquei surpresa ao encontrá-la fechada quando desci. Mesmo tendo atribuído o culpado a uma corrente de ar vinda das janelas abertas, tranquei a porta do porão pelo resto do dia. Aqui, eu disse enquanto entregava uma garrafa de Macallan a Jesse. Você também não pode grelhar uísque escocês. Ele sorriu e se afastou para me convidar a entrar no 205. Eu estava curiosa para ver se o lugar parecia o mesmo de quando os Mets moravam aqui. Mas a cabana estava completamente destruída. Entre os poucos móveis, havia um sofá sozinho na sala de estar e uma cozinha composta apenas por uma mesa de jogo e 3 cadeiras. Espiei a sala de jantar e fiquei surpresa ao ver que a sala de estar dos fundos havia sido derrubada. O cheiro de madeira recém-cortada enchia o ar e ferramentas elétricas pesadas jaziam sobre uma mesa de sinuca coberta com lona. Onde você conseguiu isso? Perguntou Jesse, ainda parado na porta. Esse é um 92? Dei de ombros. Encontrei na cozinha. O meu pai costumava beber uísque. Seu pai tem um bom gosto, disse ele admirado. Não corrigi seu tempo verbal. Jesse abriu a garrafa e serviu-se com uma reverência reservada a alguém familiarizado com bebidas finas. Ele me ofereceu um copo e eu o aceitei com ceticismo. O uísque não era bem a minha praia. Jesse bebeu devagar, pausando entre cada gole de forma pretensiosa. Eu o observei por um minuto, então balancei a cabeça e virei o copo inteiro. Não havia necessidade de cerimônia. Jesse não pareceu se importar que eu não havia adorado Macallan como ele e apontou com a cabeça para algumas garrafas de vinho no balcão.
Um já havia sido aberto e eu cuidadosamente despejei o vinho tinto aveludado em uma taça. O uísque escocês já estava fazendo sua mágica e eu me senti relaxada e despreocupada. Era a primeira vez em semanas. Peguei o copo e me virei para encontrar Jesse me observando. Ele estava encostado no balcão da cozinha, uma mão apoiada na borda do granito e a outra girando o uísque em seu copo baixo. Ele me observava em silêncio. E então? Perguntei, levando a taça de vinho aos lábios. Comida? As batatas já estão na grelha e o bife é o próximo, ele disse casualmente. Como você gosta do seu? Geralmente mal passado, mas eu me contento com o que você está fazendo. Um sorriso surgiu no canto da sua boca. Ah, ainda bem, eu pensei que você fosse do tipo assassina de bifes. Olha, eu me considero muito mais civilizada do que isso. Sim, você é mesmo. Quer fazer um tour pela casa? Rever a casa tinha sido metade do motivo pelo qual eu tinha concordado em vir. Ver o vizinho gato tinha sido a outra metade, claro. Mas agora que eu estava num cômodo com ele, a casa parecia pequena e insignificante. Sua presença era pesada, perturbadora e inebriante como um inferno. É, eu provavelmente deveria ver a casa, eu disse. Na verdade, não havia muito para ver. Os outros cômodos da casa estavam vazios, exceto por um quarto. O banheiro do andar de cima havia sido destruído e o carpete do antigo quarto de Mike arrancado. Esse era o quarto da minha amiga quando éramos crianças. Eu disse e Jessie assentiu. Imaginei que fosse um quarto de criança. Tinha bastante pôster na parede e brinquedos. Eles não levaram as coisas quando se mudaram? Não, o cara estava mais interessado no dinheiro. Parecia feliz em se desfazer do lugar. Isso fazia sentido. Depois do passeio, segui Jesse até a churrasqueira. Enquanto ele preparava os bifes, sentei-me de pernas cruzadas na varanda e me recostei em um suporte de madeira para observá-lo discretamente, fingindo interesse no pôr do sol. Conversamos sobre de onde ele era e o que eu estava estudando. Não mencionei meus pais e tentei contornar o assunto. Sentamos lá fora, no deck, enquanto comíamos, mesmo sem móveis. Jesse notou que eu estava me mexendo desconfortavelmente contra o pilar. Me desculpa por isso. A gente pode entrar se você quiser, eu tenho uma mesa de jogo lá. Tá tudo bem, de verdade, eu disse. Coloquei meu prato no chão ao meu lado e peguei a taça de vinho que havia trazido. Jesse estava sentado à minha frente, encostado no outro pilar, com uma perna pendurada para fora do deck. O chapéu de cowboy estava jogado para trás em sua cabeça e seu pulso estava apoiado em um joelho levantado, onde ele continuava a girar o uísque no copo. A propósito, obrigada pela salvação ontem à noite, eu disse finalmente. Jesse sorriu enquanto mastigava um pedaço de gelo e tirava o chapéu para mim. Então, quanto tempo até você terminar com esse lugar? Um tempo. Eu tenho muita coisa encomendada e eu tô trabalhando na propriedade, então talvez até o final do ano. Então, reformar casas é o seu trabalho de tempo integral. Mais ou menos. Ele deu de ombros. Eu gosto de fazer isso e é lucrativo, então pensei, por que não? Acenei com a cabeça para minha taça de vinho. Como eram eles? Os Mets. Bom, eu só conheci o cara que estava vendendo o lugar, e ele era interessante. Aposto que sim. O filho dele morreu quando eles estavam aqui. Ah, eu não fazia ideia. Não, eu não acho que eles falariam muito sobre isso. Nossas famílias eram bem próximas. Foi traumático para eles. Não consigo imaginar. Você tem filhos? Eu esperava que a pergunta não soasse tão carregada quanto parecia. Ele balançou a cabeça. Você tem? Não, nem pais eu tenho mais. Jesse me observou com uma expressão indecifrável. Olhei para o lago e tomei um longo gole de vinho. Percebi que era a primeira vez que eu dizia isso em voz alta. Eles morreram há algumas semanas em um acidente de barco. Os dois. Minha voz falhou na última palavra. Cassie parece tão idiota, né? Eu ri sem alegria e olhei para o aperto forte que eu tinha contra a taça de vinho. Acidente de barco. Não levantei os olhos quando Jesse pousou a bebida e se levantou. Ele se aproximou e sentou-se ao meu lado, tirando delicadamente o copo das minhas mãos. Eu sei que você está se perguntando por que eu tô aqui sozinha. Não, ele tentou dizer. Tudo bem, dei de ombros. Eu acho que é assim que eu luto, sozinha numa cabana, bêbada de vodka. Franzi a testa. Ai, tão nojento. Jesse suspirou. Olha, normalmente eu não dou conselhos em situações como essa, mas esquece, você precisa mesmo parar de beber vodka. Alguém como você merece algo de classe. Tipo o quê?
Eu perguntei. Não sei. Eu não sei por que aconteceu. Talvez tenha sido a leveza inteligente que ele trouxe ao momento, ou simplesmente por estar perto de alguém depois de eu ter estado tão sozinha, ou talvez tenha sido a bebida, provavelmente foi a bebida. Virei-me para ele e me inclinei, mas ele já estava lá, colocando a mão atrás da minha cabeça para enredar os dedos no meu cabelo e me beijando como um antigo amante. Ele tinha gosto de fumaça, uísque e, de repente, ele parou. O quê? Por quê? Perguntei, respirando com dificuldade. Jessie se levantou e recuou para o lado do deck, passando a mão pelos seus cabelos escuros. Desculpa, Cassie. Você obviamente está vulnerável emocionalmente agora, mas você parece tão. Ele parou e olhou para onde eu ainda estava sentada no chão. Emocionalmente vulnerável? Ri. Eu entendo que você não me conhece de verdade, mas ninguém jamais me chamaria assim. Olha, Jessie, nós somos adultos, isso não precisa ser uma bagunça. Ele me observou por um segundo, como se estivesse ponderando a veracidade daquilo. Então pegou o copo de onde o havia deixado e tomou um longo gole de uísque. Levantei uma sobrancelha questionando e ele se recostou no pilar, enfiando a mão no bolso. Acho que não me importaria se fosse, Cassie. Um arrepio percorreu a minha espinha, mas nunca me senti tão aquecida. Aquele cara era incrível. Até aqui tudo parece muito perfeito, né? Mas essa escritora, apesar de eu gostar muito assim das histórias dela, ela tem um histórico de quebrar todas as nossas expectativas, esmagar assim e acabar com elas. Então não me surpreenderia se o Jesse fosse um maluco total. Mas continuando, o Jesse até o momento não avança ali com a Cassie porque ele realmente acredita que ela está emocionalmente frágil. A noite vai se passando, eles continuam juntos ali, bebendo, jogando um pouco de sinuca. E aí o Jesse começa a mexer um pouco no rádio. E a Cassie pede pra ele voltar a uma estação pra ela escutar uma música que tava tocando. E aí, né, ela queria seduzir este homem. Então o que que ela faz? Ela fala assim que ela vai dançar, mas que é só pra ele olhar. Ele obviamente não mantém a promessa dele e eles se amam, entendeu? Eles se amaram. No dia seguinte, a Cassie acorda, o Jess tá ali do lado dela completamente apagado, e ela fica meio receosa, assim, sobre qual vai ser a reação dele ao acordar, né? Então ela se veste e sai de fininho, e quando ela tá quase entrando na cabana dela, ela percebe uma coisa curiosa, mas também macabra. Eu já estava na metade da casa quando comecei a notar a água no chão. Eu devia estar mesmo num mundo de fantasia, porque havia água por todo lado. Droga, eu queria perguntar ao Jesse sobre isso antes de me distrair. A água escorria pela cozinha, subia pelas escadas e entrava novamente no meu quarto e terminava onde mais? Na porta do porão. A porta aberta do porão. Certo, os canos podiam estar vazando, o porão podia estar inundado, mas nada explicava como uma porta definitivamente trancada tinha se aberto sozinha. Eu abri ainda mais com um puxão, como se fosse encontrar o culpado logo atrás. Meu estômago embrulhou quando eu vi o quanto de água havia subido desde ontem. Vários metros. Isso era definitivamente um problema. Sequei toda a água que consegui com as toalhas ainda úmidas de ontem e as torci na banheira. Recoloquei-as no parapeito da janela antes de tomar um banho com a única toalha seca que restava na casa. Vesti uma calça e uma regata branca e deitei na cama enquanto discava o número de Nicole. A ligação não completou, o que não foi surpresa. Tentei várias outras vezes, com sucesso moderado, e finalmente deixei uma mensagem na sua caixa postal. Virei-me e liguei para tia Ivy. O telefone tocou um pouco mais claro dessa vez e passei o dedo na parede sobre uma foto minha e do Mike construindo um forte de pedra. Lembrei-me daquele dia. Foi um dia divertido. Era claro que o passado estava por toda parte ao redor desse lago, mas percebi que as boas lembranças superavam em muito as ruins. E a noite passada provou que uma boa companhia pode tornar o lago tolerável. Mais do que tolerável, na verdade. Percebi que o telefone tinha parado de tocar e o afastei do ouvido para ver que estava na tela inicial. Uma coisa era certa. Se eu fosse ficar ali, eu precisava de um telefone fixo. Já fazia horas que eu tinha saído da casa do Jess e o sol estava alto o suficiente para que eu considerasse a companhia válida. Ele atendeu bem rápido, mas era óbvio que eu tinha acordado. Droga, eu te acordei? Ele me lançou um sorriso caloroso e lento e se encostou no batente da porta, cruzando os braços. Ora, ora, Cassie Grace. Jessie Davy. Eu sorri. Espero que você esteja pronta para voltar para a cama. Bom, na verdade, eu tenho um tipo de situação. O sorriso desapareceu do seu rosto e Jessie se desvencilhou do batente da porta.
Que tipo de situação? O meu porão tá inundado, meus canos estão vazando, e tem um fantasma na minha casa deixando as portas destrancadas como se fosse um babaca. Jesse arqueou uma sobrancelha. Eu acho que posso ajudar com duas dessas coisas. Depois de examinar a casa inteira, Jesse foi até o porão para verificar a inundação. Não demorou muito para que ele fizesse um diagnóstico. Não são seus canos, Cassie. Mas então, de onde está vindo essa água? Perguntei do local onde eu estava. É a água do lago. E como que ela está entrando aqui? Eu moro acima do lago. Jesse olhou para mim e bateu na parede com uma ferramenta que eu nunca tinha visto antes. Você tem um buraco de 60 centímetros na parede do seu porão. Tá submerso agora, mas acredite, ele tá lá. Isso explica como a água foi parar lá em cima? Perguntei incrédula. Não. Tá, e o que eu faço? Estremeci. Eu deveria saber que era água do lago. A temperatura no porão tinha caído alguns graus. Você não faz nada. Eu vou precisar que um amigo meu venha aqui, mas eu posso consertar a sua parede a preço de custo. Isso é muito legal da sua parte, mas eu sou só uma pobre estudante universitária. Não se preocupa com isso, eu tava brincando. Eu cuido disso. Uma pobre estudante universitária órfã. Jesse riu. Eu cuido disso. Relaxa, eu cuido. Dei de ombros. É brincadeira. Eu tenho dinheiro do seguro de vida dos meus pais. Você pode estimar o custo? Jesse balançou a cabeça enquanto começava a guardar suas ferramentas. Eu disse para não se preocupar com isso, Cassie Grace. Eu não posso deixar você fazer esse trabalho de graça. Eu disse. Ele me lançou um olhar indecifrável e então se aproximou, saiu da água e tirou suas botas. Droga, você não estava brincando, essa água tá realmente gelada. Eu não sei se você percebeu, mas está sempre frio. Bom, eu não consigo imaginar nadar nisso. Virei-me para a escada. É porque você não pode. Ninguém nunca tentou? Tenho certeza que sim, mas houve um afogamento há cerca de 12 anos. Tentei manter a minha voz o mais calma possível. Jesus, você os conhecia? Sim. Café? Poucos minutos depois estávamos sentados no deck. Era mais uma manhã fria, tranquila e linda. Sentei-me de frente para casa, enquanto Jesse estava de frente para o lago. Coloquei as mãos dentro das mangas e a segurei em volta da caneca de café quente. Então, ele disse. Suspirei. Você quer saber sobre o afogamento? Só se você quiser conversar sobre isso. Jesse se inclinou para frente e apoiou os braços na mesa. Dei de ombros. Talvez eu devesse. Essa é. Na verdade, é a minha primeira viagem de volta pro lago desde o dia que Mike morreu. Coloquei a caneca na mesa e a girei nas mãos. Você estava lá quando aconteceu? Ah, sim. Eu estava. E a culpa foi toda minha, na verdade. Estávamos entediados, eu sugeri. O Mike concordou porque eu basicamente o chamei de covarde por se opor. Pulamos no lago e. Ele nunca mais voltou. Desculpa, Cassie, mas você precisa saber que não foi culpa sua, vocês eram só crianças. Acenei para ele e o dispensando. Foi há muitos anos, e eu aceitei meu papel nisso. Você conversou com alguém sobre isso, com um terapeuta? É muita coisa para uma criança lidar. Não, nem conversamos sobre isso na minha casa. Meus pais agiram de forma estranha perto de mim por um bom tempo. Eles pareceram meio desconfiados de mim por alguns anos, como se não confiassem em mim. Como se eu tivesse feito aquilo de propósito. Suspirei. Eu tinha pesadelos, me via me afogando e me sentia. E me sentia me afogando. Toda a dor, o pânico e o medo era horrível. Olhei para Jesse para avaliar sua reação a tudo aquilo. Ele me olhava com uma certa intensidade, solene e triste. Mas não era pena. Era mais como algo se moveu atrás de sua cabeça. Meus olhos se voltaram para a janela do segundo andar e vi uma figura lá. Pequena e difícil de se ver exatamente na sala escura, mas definitivamente estava ali. Eu já tinha saído da cadeira e atravessado a porta antes que Jesse pegasse a caneca que tinha saído girando na mesa durante o meu voo. Subi as escadas correndo, de 3 em 3 degraus, e parei na porta do quarto. A figura que eu tinha visto não estava mais na janela, mas havia água por toda a parte. Corri para o meu armário e escancarei as portas, mas o quarto estava vazio. Chamei por Jesse enquanto saía correndo do quarto e literalmente trombei com ele no topo da escada. Ele me segurou antes que eu caísse. Calma, o que aconteceu? Ele perguntou enquanto me colocava de pé novamente. Tem uma criança aqui dentro. Eu vi ele na janela. E é isso que está acontecendo. Uma criança está entrando na minha casa e trazendo toda aquela água do porão. O quê? Uma criança? O Lago Bay. Fica apenas alguns quilômetros ao sul, através da floresta. A gente sempre pregava peças nos chalés de lá e eles pregavam peças na gente.
Como uma rivalidade amigável, sabe? Mas nós traçamos o limite de arrombamento e invasão. Eu gritei a última parte esperando que o Merdinha me ouvisse. Tá, tudo bem. Eu vou te ajudar a procurar então. Fomos de cômodo em cômodo, chamando o garoto, gritando que não ia machucá-lo, prometendo que não estávamos bravos. Quando a trilha esfriou na escada do porão, levantei as mãos frustrada. Só ficamos lá fora por 10 minutos. Isso não faz sentido nenhum. Jessie balançou a cabeça. Eu tô aqui desde abril e eu não vi nenhuma criança. Fechei a porta do porão e a tranquei de novo. O Lago Bay é bem perto. Era lá que a gente nadava quando era criança. Jessie franziu a testa. Eu acho que você deveria registrar um boletim de ocorrência, sabe? Só por precaução. Não, balancei a cabeça. É só uma criança. Travessura faz parte da vida do lago, principalmente aqui onde não tem nada pra fazer. Tá bom, então me escuta. Eu preciso ir na cidade hoje e encomendar suprimentos pra tapar o buraco no seu porão. Tem certeza de que não quer vir comigo ou falar com a polícia? Suspirei. Tenho certeza, é só uma criança que não entende limite. Jessie assentiu. De agora em diante, mantenha as portas e as janelas trancadas, pode ser? Confie em mim, eu vou. Obrigada por me ajudar, Jessie. Cassie Grace, murmurou Jessie, me puxando para perto. Como ousa sugerir que eu faria o contrário? Jessie saiu na manhã seguinte para conferir outro imóvel que estava interessado. Ouvi a caminhonete dele chegando tarde da noite e pensei em me levantar e passar a noite com ele. Deus sabe que eu queria. Respirei aliviada na manhã seguinte ao acordar com o chão seco e o porão trancado. Não me dei o trabalho de verificar a inundação. Saber que tia Ivy chegaria em menos de uma semana me pesou com a gravidade recém-descoberta. Pela primeira vez em semanas, eu não me sentia vazia ou sozinha. E eu não estava pronta para abrir mão disso. Não havia como negar que havia uma atração forte, quase inata entre eu e Jessie. Eu podia culpar a solidão, o vazio ou a tristeza, mas no fim das contas, ela estava lá. Provavelmente era o tipo de coisa que queimaria intensa e ardente por uma breve eternidade e depois explodiria em 1000 pequenas brasas de ciúmes, raiva e acusações. Mas ainda assim, e se? E se, de fato? Passei o sábado inteiro tentando falar com a Ivy. Precisava de mais uma semana, mais alguns dias, qualquer coisa. Eu não estava pronta para ir para casa e encarar toda aquela pena e olhares desconfortáveis. Eu não queria que a Ivy aparecesse ali ainda. Jessie passou o sábado na cidade verificando sua propriedade no Lago Bay e comprando suprimentos para o banheiro do andar de cima. Como o caminhão de estoque só chegaria tarde da noite, pedi a ele para passar por lá na manhã seguinte. Desisti da Ivy por volta das 7 e assisti Game of Thrones no meu laptop. Não tinha jeito. Se eu quisesse falar com a minha tia, eu ia ter que ir até a cidade. Eu me sentia desconfortável saindo da cabana enquanto um babaca corria por aí pensando que valia a pena entrar na minha casa sem ser convidado, trazer a água do porão e derrubar pelos corredores. Embora Jesse ainda não estivesse convencido de que eu estava sendo perseguida, ele ficou de olho na minha casa enquanto estive com ele no 205. Percebi que ele estava genuinamente perplexo com toda a situação, mas parecia determinado a acabar com ela. Não é possível que alguém olhe todas essas coisas estranhas e pense: é só uma criança tentando zoar com a minha cara, não é nada demais. Eu me recuso a acreditar nisso, sinceramente. Enfim, né? Será que teremos o nosso primeiro e talvez único casal saudável aqui nas Creepypasta? Continuando aqui, por volta das 9 horas, a Cassie começa a sentir aquele sono. Daí, ela desliga o notebook dela. E quando ela deita pra dormir, o sono não vinha porque tinha alguma coisa que parecia errado, mas ela não sabia dizer o que era. Finalmente, ela se irrita, levanta da cama e quando ela levanta, ela percebe o que estava errado. O armário estava aberto. E a Cassie odiava quando esse armário estava aberto, porque sempre pareceu que tinha uma presença. Ela se lembrou que quando era criança sempre pedia para que o pai verificasse o monstro dentro do armário. Agora, sendo adulta e sozinha, ela fecha o armário e decide sair daquele quarto. Ela não vai dormir mais ali, simplesmente não tinha como. Talvez ela nunca mais fosse dormir. Deixei-me cair na cama grande e macia de casal e adormeci quase imediatamente. Era inquietante. O armário assombrava meus sonhos, transformando-os em pesadelos familiares. Algo me olhava do abismo, a criatura alta e magra do meu desenho. A coisa usava vestes pretas tão longas que se amontoavam no chão a seus pés. Ela me perseguia de cômodo em cômodo e depois até o cais, me encurralando no final. A criança da janela esperava no lago, ondas suaves distorcendo seu rosto enquanto ele se erguia para fora da água. Acordei completamente sem fôlego,
Qualquer alívio que eu pudesse sentir ao perceber que estava segura na cama foi sufocada pela sensação infeliz e familiar de paralisia do sono. Não acontecia com frequência, mas eu sabia bem o suficiente para reconhecê-la, graças a Deus. Pode ser uma experiência completamente aterrorizante quando você não sabe o que está acontecendo. Enquanto esperava que meu corpo alcançasse meu cérebro, meus olhos tentaram se concentrar em algo no quarto. Eles se fixaram na porta que lentamente percebi estar cheia de uma pessoa. A mesma criança da janela naquele dia, que havia retornado para mim em um pesadelo. Então eu ainda estava dormindo, afinal. Observei a silhueta da figura contra o corredor iluminado pela luz da lua e pensei tê-lo reconhecido. Conseguia ver o garoto o suficiente para avaliá-lo. Talvez ele tinha 9 ou 10 anos. Havia algo familiar nele, e isso me incomodava. Mas eu não conseguia identificar exatamente o que o meu cérebro estava reconhecendo. A criança também me observava com as mãos em concha sobre a boca, como se quisesse evitar fazer barulho. Esperei que o pesadelo se transformasse em uma cena diferente, como acontecia com tanta frequência, mas, com o passar dos segundos, comecei a sentir o controle voltando ao meu corpo. Eu estava acordada e gritei. O garoto começou a rir, uma gargalhada aguda e estridente que eu reconheci da noite que tentei acender a fogueira. Quando comecei a chutar as cobertas, o garoto saiu correndo da porta. Caí da cama em um emaranhado de cobertores e membros. Quando finalmente me levantei, olhei ao redor desesperadamente em busca de algo para usar como arma. Depois de tentar sem sucesso arrancar os varões da cortina da parede, peguei um despertador de cabeceira e o arranquei da tomada. Saí do quarto, desviando das poças d'água que ele havia deixado no chão. Eu estava irritada e também um pouco assustada. Era madrugada. Que droga ele estava fazendo ali? Segui o rastro de água em seu curso familiar até o meu quarto e entrei. A água não levava à cama dessa vez, mas sim ao armário, que estava aberto de novo. Finalmente eu peguei. Pensei em gritar por Jesse. Ele provavelmente me ouviria, tinha o sono leve. Mas ele levaria o garoto para a polícia e eu queria só dar uma última chance para ele. Deixei o despertador cair de lado e acendi a luz. Antes mesmo de chegar lá, percebi que o armário estava vazio. O garoto havia desaparecido e o chão lá dentro estava encharcado. Eu queria gritar. Deixei o relógio pesado cair no tapete e esfreguei o rosto, escorregando pela parede até o chão. Não consigo continuar assim, sussurrei para mim mesma. Nada fazia sentido. Eu sentia que estava ficando louca. Eu conhecia aquele garoto, tinha certeza. Mas que garoto de 11 anos que eu conhecia tão ao norte? Talvez 10 anos atrás, mas não agora. Encostei a cabeça na parede e a virei para o lado, fechando os olhos. Eu estava tão cansada, mas não tinha mais como dormir naquela casa. Aquele garoto tinha que ter quebrado uma janela ou algo assim para ter entrado ali. Jesse tinha razão. Eu tinha que chamar a polícia. Respirei fundo e abri os olhos. Enquanto tentava reunir forças para me levantar, notei um laço de giz de cera vermelho desenhado atrás da estante ao meu lado. Eu nunca tinha desenhado nada atrás da estante quando criança, porque era pesado demais para uma criança de 9 anos mover. Curiosa, sentei-me sobre os joelhos e, com bastante esforço, afastei a estante da parede. A imagem atrás dela era grande, mas simples. Era um pier, algumas ondas mal feitas e dois bonecos de palito nadando na água. Um deles nadava em direção ao pier e o outro estava embaixo das ondas. Um terceiro boneco de palito, impossivelmente alto, estava de pé no fundo do lago segurando o tornozelo. A criatura tinha o rosto fino de um cervo e chifres. Eu não tinha desenhado isso. Não sabia quem tinha desenhado, mas não tinha a menor chance de passar mais um segundo naquela casa com aquilo. Levantei-me e desci as escadas calmamente. Saí de casa e fui direto para a porta do Jesse. 2 da manhã ou não, eu considerava essa droga de bobagem uma emergência. Decidi bater em vez de tocar a campainha aquela hora. E um momento depois, Jesse abriu a porta. Você sabe que não precisa bater, Cassie Grace. Ele murmurou com um sotaque carregado que eu estava lentamente começando a apreciar. Ele voltou, aquele garoto. O jeito provocador e casual de Jesse desapareceu tão rápido quanto o seu sorriso. Entra, disse ele e me levou para a sala de estar acendendo um abajur próximo. Ele estava na sua casa? Perguntou, pegando um taco de beisebol no canto. Larga isso, não precisa. Jesse ergueu as sobrancelhas. Era o mesmo garoto? Eu acordei e ele estava ali parado me observando dormir. E onde ele está agora? Perguntou Jesse. Eu não sei, ele correu e eu não consegui alcançá-lo.
Você precisa chamar a polícia, querida. Você sabe disso, né? Sim, eu sei, eu respondi. E Cassie, olha, eu ia te contar amanhã de manhã, mas eu fui até o Lago Bay hoje para dar uma olhada na minha outra cabana. E eu passei a tarde inteira dirigindo e não tinha ninguém lá. O quê? Que loucura! O Lago Bay sempre fica lotado no verão. Talvez uma década atrás, mas não agora. Passei várias horas lá e acredite, o seu perseguidor não vem do Lago Bay. Só que não tem mais ninguém aqui, eu disse. Eu sei, talvez seja um garoto da cidade. Talvez, mas essa é a outra coisa. Jesse, eu encontrei outra coisa. Tinha um desenho na minha parede. Eu costumava desenhar nas paredes o tempo todo quando eu era criança, mas eu não desenhei isso, eu juro. Um desenho de quê? Ele perguntou. Do dia que Mike morreu. Era uma. Era um desenho nosso nadando e uma figura o segurava embaixo d'água. E você acha que esse garoto desenhou? Talvez, Jesse. Quer dizer, quem mais? Eu certamente não desenhei. Eu esperava que fosse verdade. Jesse cruzou os braços e recostou-se no sofá. Como esse garoto sabe da existência do seu amigo Mike? Bom, olha, eu sei que isso vai parecer idiota, mas aquele garoto me pareceu muito familiar. Quer dizer, e se for o Mike? Jesse me encarou. Você precisa de uma bebida. Suspirei e esfreguei a ponta do nariz. Bom, eu não posso discordar disso. Jesse desapareceu na cozinha e eu levantei as mãos mortificada e enjoada comigo mesmo. Será que eu tinha mesmo acabado de acusar um fantasma de me assombrar? Aquele garoto estava me irritando muito e eu precisava resolver essa situação. Jesse voltou da cozinha com uma taça de vinho em uma mão e um uísque na outra. Optei pelo uísque. Dei um longo gole no copo e, quando o abaixei, vi que ele me observava novamente. Em seu rosto, vi uma preocupação séria, mas ainda mais profundo era a fome e o calor. Eu tinha esquecido que tinha ido direto para a casa dele. Arrisquei olhar para baixo e vi que estava vestida apenas com shorts e uma regata branca. Desculpa. Dei de ombros e tomei outro gole. Ah, tudo bem. Seus olhos ainda não haviam encontrado meu rosto. Olha, Jesse, eu sei que parece loucura, mas eu realmente acho que tem alguma coisa errada acontecendo na minha casa. Cassie. Ok, e se for o Mike? Quer dizer, ele teria todo o direito de. Cassie, pelo amor de Deus. Por favor, não fala isso. Jesse se aproximou e me abraçou. Eu me afundei um pouco em seu braço e tentei extrair forças dele. Meu Deus, eu estava tão cansada. Olha, coisas mais estranhas já aconteceram. Se você disse que é seu amigo Mike, então talvez seja ele. Ele murmurou no meu cabelo. Empurrei-o para longe e tentei ler sua expressão. Você não acredita mesmo nisso? Respondi, balançando a cabeça. Eu acredito sim. Não. Você acredita que eu acredito nisso? Eu disse. Não tem muita diferença, Cassie. Há um mundo de diferença, Jesse. Ele suspirou. Eu só acho que você passou por muita coisa ultimamente, como a morte dos seus pais, o buraco no seu porão e esse garoto mexendo com você. Eu não tô tendo um colapso, eu respondi. Mas eu não disse isso. Tá, mas você não acha que teria uma possibilidade disso realmente acontecer? Jesse esfregou o rosto cansado. Sim, mas você não acha que é isso que tá acontecendo? Eu perguntei. Não, sim, o que você quiser. Ele passou a mão pelos cabelos desgrenhados. Eu realmente não consigo me concentrar quando você me olha desse jeito. Percebi que a alça da minha regata tinha caído do meu ombro. Que se dane. Talvez eu precise de uma distração. Quando acordei na manhã seguinte, eu estava sozinha. Podia ouvir o barulho abafado de uma serra rotativa lá embaixo e sorri ao perceber que a minha regata ainda estava no chão da sala. Puxei as cobertas para me proteger do ar frio da manhã e fechei os olhos com força. Será que eu tinha mesmo sugerido ao Jesse ontem à noite que estava sendo assediada por um fantasma? Meu Deus. A contração foi tão forte que eu enterrei o rosto no travesseiro ao meu lado. Talvez fosse melhor eu simplesmente sair de fininho essa manhã. Encontrei a calça do pijama de flanela do Jesse na cômoda dele e a vesti. Depois enrolei um lençol branco e fino na cintura e desci a escada em silêncio. Dei uma espiadinha e vi que o Jesse tinha colocado a minha camisa no encosto do sofá. Bom dia, linda. Virei-me e encontrei Jesse me observando na cozinha. Uma caneca de café na mão e um sorriso divertido no rosto. Oi, café?
Ele perguntou um pouco presunçoso demais. Dei um sorriso irônico. Claro, obrigada. Levantei o queixo um pouco e deixei o lençol cair até meus pés enquanto estendia a mão para pegar a xícara que ele me oferecia. Meu Deus, ele disse apreciando a vista. Ah, por favor. Eu ri e fui até a sala para pegar minha camiseta. Jesse pareceu genuinamente decepcionado quando a vesti. Escuta, eu tenho mais uma hora de trabalho para fazer, mas depois disso eu queria te levar para a cidade. Suspirei. Seria ótimo. Eu preciso falar muito com a minha tia. E eu realmente gostaria que você falasse com a polícia, completou Jesse. Você tem razão, sugeri enquanto me dirigia para a porta da frente. E Cassie, não volte para sua cabine até que eu tenha verificado ela. Tá bom, entendi. Eu vou sentar no seu cais, então. A Cassie se senta ali no cais e ela começa a pensar nas coisas que ela havia dito. E tudo soava muito absurdo. Só que ela também tinha que admitir que aquele desenho na parede dela parecia muito com o estilo de desenho dela. Só que ainda assim era absurdo pensar que ela havia desenhado aquilo. E se foi o tal garoto, como ele sabia do acontecido? E se realmente foi esse garoto, lógico a se pensar é que ele, obviamente, estava no porão esse tempo todo. Só que vamos lembrar aqui que tanto a Cassie quanto o Jesse foram no porão e não havia nada além de água. Será que uma criança conseguiria ficar num porão inundado durante horas para só zoar com a cara de um adulto? Será que é realmente uma criança? Enquanto ela fica ali um tempo perdida nos próprios pensamentos, o Jesse se aproxima, dá um beijo nela e diz que ele ficou pensando ali no que ela tinha dito na noite anterior. Ele completa dizendo que, se for realmente o Mike assombrando ela, ela precisava vender a cabana imediatamente, e ele pergunta quando a tia dela chega. Ela responde que sabia que teria que fazer aquilo e que a tia chega no dia 29, que seriam mais ou menos em 4 dias. Eles então ficam em silêncio por um tempo, e o Jesse fala que quer continuar vendo ela, e ele pergunta pra ela se pode visitar a Cassie na faculdade. E ela diz que óbvio, sempre quando ele quiser. Quando ela começa a perceber que eles não iriam se ver mais com tanta frequência, né, quando ela voltasse ao mundo real, ela muda de assunto e pede para que ele verifique a cabana. Ele então faz isso e depois de algumas horas a Cassie vai lá para tomar um banho e se vestir. Quando ela está tomando banho e ela tá ali passando a mão, né, no cabelo dela, ela passa e sai assim umas mechas bizarras da cabeça dela. A Cassie, obviamente, fica desesperada, né? Quem não ficaria numa situação dessas? E quando ela olha com mais calma, ela percebe que são algas saindo da cabeça dela. E não o próprio cabelo. Sim, o que estava saindo do chuveiro era a água do lago. Depois de me vestir, eu decidi dar uma olhada no porão novamente ao sair da casa. A porta ainda estava fechada e eu a destranquei e abri com uma cautela infundada, como se um dilúvio estivesse me esperando. A luz do dia se derramava escada abaixo e iluminava a água parada e cristalina que subia até pouco acima do patamar. Vi minha mala flutuando pelo quarto e gemi enquanto fazia uma lista mental de todas as coisas que estavam estragadas. Enquanto o observava bater suavemente contra a parede, notei algo se mexendo na água. Estava se movendo logo abaixo da superfície e fiquei paralisada enquanto o observava. Era um peixe? Como diabos ele entrou ali? Ela nadou lentamente sob a água e, à medida que se aproximava da escada, notei o quão longa ela era. Uns 3,5 metros, talvez. Meu Deus. É uma cobra. Chegou ao patamar e, enquanto eu subia a escada de ré, algo fino e preto rompeu a superfície da água e estendeu-se na minha direção. Parecia um osso. Então, subi a escada de ré e bati a porta com força, tentando não gritar. Respirei fundo algumas vezes. O que você quer, Mike? Perguntei à porta do porão. O que você quer de mim? Silêncio. Por favor, me deixe em paz. Me desculpa mesmo, por favor, Mike. Essa é a minha casa, você tem que voltar pro lago. Nada. Encostei a testa na porta. Mike, por favor, para. Me desculpa, eu nunca deveria ter falado pra você entrar na água. A culpa é minha, tá? A culpa é toda minha. Eu estava chorando. Não conseguia entender como aquilo estava acontecendo comigo ou como estava acontecendo. Por favor, volte pro lago, Mike. Por favor. Sussurrei através da porta. De repente, um novo som cortou a cabine. Meu telefone estava funcionando. O único problema era que o som vinha do outro lado da porta do porão. Era impossível.
Joguei-me no chão e espiei por baixo da porta para ver se conseguia ver alguma coisa. A luz do porão estava acesa. Outro mistério, já que o interruptor ficava no pé da escada, debaixo de 1,20 m de água. O toque parou de repente quando o telefone mandou a pessoa para o correio de voz e eu abri a porta para pegá-lo. Estava lá, tão casual como sempre, sentado no degrau, logo acima da linha d'água. Desci cautelosamente a escada procurando por qualquer sinal de movimento sob a superfície da água. Cheguei ao degrau acima do telefone e tirei-o do lugar o mais rápido que pude. Corri metade da escada quando ouvi o som de água se mexendo atrás de mim e me virei. Alguém subia a escada atrás de mim. Lentamente, passo a passo, ele estendeu os ossos finos e escuros das mãos, e eu observei suas costas emergirem da superfície. Sua cabeça estava submersa na água e eu não esperei para ver mais nada. Bati a porta do porão com força e recuei contra a parede, os olhos correndo em busca de algo pesado para empurrar na frente do porão. Assim que avistei a velha cadeira do meu pai, o som de algo arranhando o chão chegou nos meus ouvidos. Meus olhos foram atraídos para a porta do porão de novo, onde algo longo e fino estava saindo pela fresta na parte inferior. Os dedos finos se curvaram para cima da porta como se fossem arrancá-las das dobradiças. Larguei o telefone e saí de casa como uma bala. Eu gritava alto o suficiente para Jesse me ouvir e corri para os degraus da varanda da frente dele. Ele abriu a porta enquanto eu o ultrapassei e me pegou enquanto eu gritava com ele, histérica e tremendo. Cassie, devagar, calma. Eu estava errada, Jesse. Ele me odeia. Ele quer me matar, por favor, me tira daqui, por favor, Jesse. Tudo bem. Vamos embora. Entra, deixa eu pegar minhas chaves. Eu segui até a cozinha falando distraidamente o caminho todo. Ele tá bravo, porque eu o matei. E ele tá vindo do lago, está subindo as escadas do porão. Jesse, ele vai me matar, eu sinto. Ele quer me puxar para dentro do lago e me afogar. Jesse parou e se virou para dizer alguma coisa, mas quando viu o quanto eu tremia, me abraçou. Só respira, sussurrou no meu cabelo. Respira, Cassie. E eu tentei, mas o meu coração batia a 1000 por hora e eu precisava desesperadamente de oxigênio. Peguei o uísque que estava por perto com as mãos trêmulas. Jesse viu o que eu queria e pegou a garrafa da minha mão. Encostei-me no balcão e tentei descobrir como colocar em palavras o que tinha acontecido lá. Enquanto apoiava as mãos, senti algumas folhas de papel se moverem sob a minha palma e caírem no chão. Abaixei-me para pegá-las. Deixa que eu pego, disse Jesse. Virei-me para arrumar a pilha restante e um nome na folha acima chamou minha atenção. Peguei-a do balcão e reli, confiante de que a tinha lido errado na primeira vez. Por que o nome do Mike tá aqui? O quê? Perguntou Jesse. Micah Metz. Por que esse papel diz Micah Metz? Perguntei. Ele é o cara que me vendeu essa casa, um babaca, sinceramente. Não, isso não é possível, eu suspirei. Cassie, eu sei que você era amiga da família e tal, mas esse garoto era um completo idiota. Não. Fechei os olhos com força e balancei a cabeça. Não. O Mike morreu quando era criança, Jesse. Eu te contei isso. Micah Metz é o Mike, o seu amigo? Não tem como ele ter te vendido essa casa. Cassie, Jesse gentilmente puxou o papel das minhas mãos trêmulas. O Mike tá morto há mais de uma década. Então não é o mesmo cara. Esse garoto tá vivo e ele dirige um Mustang e ele tem a sua idade. Você tá mentindo. Eu nunca mentiria pra você, Cassie, disse ele. Quem é você? Jesse estendeu a mão e agarrou meu pulso delicadamente. Cassie... O toque do meu telefone cortou a tensão. Soltei meu pulso do aperto de Jesse e corri pra fora de sua casa. Cassie! Gritou Jesse atrás de mim. Eu não sabia se ele me seguiu. Tudo que eu conseguia me concentrar era no som do meu celular e na ajuda do outro lado da linha. Por favor, seja Eve. Por favor, seja Eve. Peguei meu celular de onde o havia deixado cair no corredor. O nome da Eve estava na tela. Eve, alô? Cassie, querida, o que houve? Eu tenho uma dúzia de chamadas perdidas suas e toda vez que retorno cai na caixa postal. Tia Eve, me escuta. Eu preciso te perguntar uma coisa. Você se lembra do meu amigo, Mike, do lago? Claro, querida. A família dele era dona da casa do lado. Por quê? Eles estão lá? Não. O 205 agora pertence a outra pessoa. Meus olhos se voltaram para a porta. Jesse estava lá encostado no batente, com os braços cruzados à frente.
Ele me observava com os olhos cautelosos e preocupados. Certo, Cassie, o que aconteceu? Tia, você se lembra do dia que o Mike morreu? Você, mamãe e o papai estavam lá dentro com os matches e o Mike e eu pulamos no lago. Você se lembra disso? Cassie, você se lembra disso? Claro que eu lembro, por que não? Querida, o que aconteceu? Eu acho que o Mike ainda tá aqui. Acho que ele me culpa pelo que aconteceu e eu acho que ele tá tentando me machucar. Cassie, isso é impossível, disse ela. Eu sei, mas eu não consigo explicar de outra forma. Eu consigo sentir, tia. Eu ouvi. Querida, ele me culpa pela forma como ele morreu. Ele. Cassie! Cassie, por favor, se acalma. Eu tô arrumando uma mala pra passar a noite agora. Você não tá sendo assombrada por um fantasma. Eu sei como isso parece, tia, mas Mike. Cassie. Ivy fez uma pausa do outro lado da linha. O Mike não tá morto. Mas eu me lembro. Cassie, não foi o Mike que se afogou no lago aquele dia. Foi você. Apertei o telefone com mais força contra o ouvido. O quê? Querida, o Mike tá bem. Ele entrou correndo na cozinha gritando que você tinha afundado. Corremos pro cais. Seu pai e Gerald mergulharam para te encontrar, mas não conseguiram. Sua mãe ficou histérica e eu liguei pra emergência. Foi horrível. Mas eu ainda tô viva, sussurrei. Sim, porque assim que os mergulhadores estavam se preparando para resgatar seu corpo, você meio que saiu do lago. Balancei a cabeça e olhei para Jesse, confiante que ele estava ouvindo cada palavra. Faziam 3 horas que você tinha mergulhado e você saiu apenas com uma forte hipotermia. Sua pele estava ressecada, seus olhos estavam vermelhos, mas você respirava. Levaram você para o hospital e os médicos não conseguiram descobrir o que aconteceu. Você ficou meses sem falar. Seus pais decidiram não mencionar o incidente até que você estivesse pronta para falar sobre ele e parece que você finalmente tá. Por que eu não me lembro? Lembre-se do que sua mente pode suportar, Cassie. Eu preciso ir, tia. Deixei o telefone escorregar dos meus dedos e caí no chão. Jesse. Olhei para ele. Eu sei, ele disse calmamente. Eu não entendo. Se não foi o Mike saindo do porão, então quem foi? Antes que ele pudesse responder, algo bateu na porta do porão. Não abre, eu sussurrei. Cassie, saia da cabana. Jesse pegou um atiçador de fogo e saiu para o corredor, parando em frente à porta do porão. Abriu-a lentamente com a arma erguida acima da cabeça, mas não havia nada lá. Escuta, seu idiota! Ele gritou escada abaixo. Você está invadindo a propriedade e eu tô mais do que cansado das suas idiotices. Para ou eu vou te dar uma surra. Foi a primeira vez que eu vi o Jesse bravo. Jesse, puxei seu braço. Vamos embora. Esse plot aí foi digno de cinema, sinceramente eu fiquei muito surpresa. Mas tem mais coisa aí por vir, tá? O Jesse continua tentando expulsar o que quer que seja dali. O Jesse continua ali falando pra Cassie ir embora. Ela diz que não vai deixar ele sozinho com a coisa. Enquanto eles ficam discutindo sobre ir embora ou sobre ficar e resolver o problema, a água que antes estava no porão começa a se aproximar dele. E sob a fina camada de água estava ali a coisa escondida. Quando a Cassie se toca e chama o Jesse desesperada, já era tarde demais. O braço fino e escuro saltou da água e agarrou a perna de Jesse. Ele caiu com força na escada e a criatura puxou a escada abaixo para dentro da água. Ele gritava comigo, mas eu não sabia o que estava dizendo. Jesse! Gritei por cima dele e desci os poucos degraus correndo até onde ele estava, meio submerso. Agarrei seu braço e comecei a puxar, mas ele me empurrou, subindo a escada. Vai embora! Gritou ele. Não, não, eu! E então, ele foi arrastado para baixo da água escura. Jesse! Jesse! Ele tinha que se levantar. Por favor, Jesse. Solucei. Enfiei a mão na água procurando por qualquer coisa, qualquer sinal dele. Desci um degrau e estendi a mão para o fundo da escada. Por favor, não me deixe sozinha. Sussurrei enquanto as lágrimas caíam no abismo cinza amarronzado abaixo de mim. Algo agarrou a minha mão e, de repente, Jesse estava lá, rastejando para fora da água. Recuei até o topo da escada e gritei para ele se apressar. Ele se esforçou para se levantar e eu vi o que aquilo tinha feito com ele. Seu peito estava rasgado, expondo os músculos e as costelas. Um dos seus braços pendia inerte do lado do corpo, com uma fratura exposta saindo da escápula.
Jesse começou a se puxar para cima da escada, mas enquanto se arrastava, a carne se arrancava do seu peito em tiras. Corri para ajudá-lo. Não! Gritou ele. De repente, ele parou de subir. Abaixou-se para tirar algo do bolso e jogou para mim escada acima. Observei as chaves do carro dele baterem na parede na frente da porta do porão e me virei para olhar para Jesse, que agora estava deitado perfeitamente imóvel. Eu sinto muito. Ele sussurrou antes de ser subitamente jogado para baixo da água novamente, como se nunca estivesse estado ali. Não, não! Jesse! Joguei-me escada abaixo e entrei o máximo que pude antes de começar a nadar. Eu estava na água há poucos instantes quando percebi que estava afundando. A água estava voltando para o lago, e rápido. Nadei até o meio da sala e, quando cheguei lá, meus pés já haviam tocado o chão. Demorou alguns segundos para que o buraco na parede aparecesse e os poucos metros de água restante fossem drenados. Jesse! Gritei para o vazio do quarto. Ouvi uma risadinha e me virei para encontrar a criança que tanto me dera trabalho, parada na escada atrás de mim, com as mãos em concha sobre a boca. Não havia segredos entre nós agora. À luz do porão, eu podia ver que o cabelo dela estava preso atrás dela no rabo de cavalo molhado e que seus shorts e camiseta já estavam apodrecidos ou escurecidos há muito tempo. Mas eu podia dizer que eram meus mesmo assim. A criança que eu pensava ser o menino, que eu pensava ser o Mike, era na verdade uma menina. Ela era um fantasma, e eu estava certa sobre isso. O fantasma de mim. A parte de mim que havia morrido no lago tantos anos atrás. Onde está Jessie? Perguntei. Ela riu de novo e subiu as escadas correndo. Eu a persegui, e quando cheguei no térreo, ela já tinha sumido. Mas eu não precisava que ela me dissesse onde Jessie estava. Eu sabia para onde aquele buraco levava. Corri para o pátio. Pude ver algo se movendo incrivelmente rápido abaixo da superfície da água em direção ao meio do lago. Eu sabia que era Jessie e a criatura profana que o havia levado. Corri para o cais a toda velocidade e mergulhei na água no final. O lago ainda estava mais frio que o porão. Tentei ignorar o frio enquanto o gelo se acumulava nos meus dedos das mãos e dos pés, como todos aqueles anos antes. Nadei com todas as minhas forças, mas uma parte de mim sabia que eu não conseguiria salvar Jesse e que ele provavelmente já estava morto. A dormência que subia pelos meus braços e pernas me dizia que eu não conseguiria de qualquer maneira, mas mesmo assim eu tentei. Gastei cada gota de energia que me restava para chegar no meio do lago. Quando cheguei lá, mergulhei o mais fundo que pude, mas o lago estava escuro como o breu lá embaixo e por mais fundo que eu mergulhasse, eu não conseguia encontrar o fundo. Não encontrei nada. Não senti nada. Olhei para trás em direção à costa. Não havia mais nada que me levasse até lá. Mas mesmo assim, comecei a voltar para casa. O nado para casa levou 4 vezes mais tempo. Eu podia ver a menina morta, parada na beira do meu cais, acenando e sorrindo para mim. Coloquei a cabeça na água enquanto nadava e tentei ignorar as finas lascas de gelo. Quando finalmente cheguei no cais, a criança havia sumido. A maré estava alta e consegui me levantar e arrastar os meus membros congelados para fora da água. O sol já estava se pondo e a temperatura estava caindo. Eu estava deitada no cais, tremendo, respirando com dificuldade, mas o mais silenciosamente possível. Não que isso importasse. Eu sabia que ela estava me observando em algum lugar e provavelmente rindo. Aquele era o parque de diversões dela, e a criatura era o dono dela. Mas ele não era meu. Obriguei-me a sentar. Se tivesse tempo, queimaria minha casa, mas estava muito cansado e com muito frio e precisava sair dali. Não conseguia pensar em Jesse nem na morte horrível que eu provavelmente tinha causado. Apertei o punho contra o peito enquanto a dor se enraizava ali e começava a crescer. Não, ainda não. Em breve pensarei em você, mas ainda não. Agarrando-me a uma tocha, levantei-me e comecei a mancar rigidamente em direção à cabana. As chaves do Jesse eram a minha passagem para sair dali. Eu estava a meio caminho da segurança da grama quando o pier começou a se mover sob os meus pés. A água havia subido vários metros em poucos minutos e havia algo embaixo do pier empurrando e inclinando para o lado. Não tive chance. Agarrei uma das tochas no caminho, mas ela se partiu no meio quando fui jogada de volta na água gelada. O frio me cortava como uma faca. Eu não conseguia ver, mas eu sabia que a criatura estava embaixo do cais. Senti uma correnteza estranha começar a me puxar para baixo, em direção à parte inferior da estrutura, e chutei com todas as minhas forças. Eu não podia morrer daquele jeito, a 1 metro da praia e da segurança. Eu não morreria. Se ele me quisesse, poderia ter me levado naquele momento, mas era só um jogo.
Escapei para a superfície e agarrei punhados de grama alta na praia para me puxar para cima da praia congelada. Eu estava de pé novamente, correndo poucos segundos depois de tirar o pé da água, alimentada apenas pela adrenalina. Eu precisava pegar aquelas malditas chaves. Jesse tinha usado os últimos segundos de vida para jogá-las para mim. Eu não podia salvá-lo agora, mas eu podia garantir que ele não morreu à toa. Entrei mancando na cabana esperando que fosse a última vez que eu escurecesse a porta. As chaves ainda estavam encostadas na parede onde Jesse as jogara. Tropecei no corredor, mas quando me abaixei para pegá-las, meus membros rígidos e congelados me ultrapassaram, e sem querer, chutei as chaves pela porta do porão escada abaixo, onde elas escorregaram e caíram no chão de cimento. Encostei-me na parede e solucei. Podia tentar correr, tentar chegar à cidade, mas meu corpo estava exausto. Não conseguiria andar mais do que algumas centenas de metros antes de desabar onde eu estava. E onde quer que eu caísse, eu seria enterrada. Eu sabia que provavelmente não sairia viva do porão, mas eu precisava descer. Eu ouvia o fluxo da água no cômodo abaixo enquanto o lago lentamente enchia o porão. Agarrei-me ao corrimão para me apoiar e desci lentamente, passo a passo, para a cavidade abaixo. A água chegava apenas nos joelhos, mas o cômodo ainda estava enchendo. O buraco que eu sabia que levava para o lago estava completamente submerso de novo. Se alguma coisa passasse por ele, eu só saberia quando fosse tarde demais. Tropecei até o canto embaixo da escada e enfiei as mãos na água. Elas ainda estavam completamente dormentes e me perguntei se os meus dedos conseguiriam sentir as chaves se eu as encontrasse. Meu corpo tremia violentamente de frio e exaustão. Só mais alguns minutos. Só mais alguns minutos de pé. Os dentes batiam tão alto que o som ecoava pelo quarto, abafando o bater violento da água do lago contra as paredes. Mas não abafou tudo. O som de alguma coisa emergindo da água veio no canto logo atrás de mim. Enfiei a língua entre os dentes para tentar silenciá-los. As lágrimas formavam trilhas fumegantes pelo meu rosto frio. Estava acabado. Eu estava acabada. Eu não queria morrer. Mas se eu não tivesse escolha, não queria que doesse. Por favor, não deixe doer. Eu sabia que era a criatura alta com cara de cervo, e não a criança. Eu sentia uma atração magnética e nauseante sempre que a criança estava por perto, uma sintonia do nosso vínculo repugnante. Mas agora eu só sentia medo. Eu não queria ver, mas me vi virando para a criatura de qualquer maneira. Perdi o equilíbrio ao girar, e quando tropecei para frente, meu pé caiu em algo afiado. A criatura sabia que eu havia encontrado. Então, não fiz nenhuma tentativa de esconder que eu a estava pegando. Apoiei a mão em um degrau e me abaixei na água. Eu não conseguia sentir meus dedos. Demorou longos segundos até que eu finalmente levantasse a minha mão e visse o chaveiro prateado pendurado no meu dedo. Rapidamente, avaliei meu caminho até a escada e pensei que conseguiria chegar antes que a criatura pudesse me pegar. Pensei em tentar. Não pude deixar de olhar para o canto antes de correr para as escadas. A coisa estava encostada na parede, tão alta quanto o teto e vestia uma espécie de túnica pesada. Seus chifres eram longos e afiados, e seus olhos estavam cravados no crânio que eu não conseguia distingui-los. E então, de repente, ela desapareceu. A criatura havia caído na água como se tivesse desaparecido completamente debaixo de suas vestes. Um soluço ficou preso na minha garganta, e antes que eu pudesse dar mais um passo em direção às escadas, ela agarrou meu tornozelo. A mão fina da criatura cravava-se na minha pele como um arame farpado, e eu não consegui respirar antes de ser puxada para baixo da água junto com ela. Em segundos, meu corpo ansiava por ar. Eu sentia o ar me puxando para fora do quarto, através do buraco na parede e para dentro de um túnel. A única coisa que eu consegui pensar naquele momento, tão impossível, era: não deixe as chaves caírem. Estávamos nos movendo rápido, mas o túnel era tão longo. Não demorou nem um minuto para que eu sentisse meu corpo sucumbir ao instinto de respirar. A água que eu puxava para os pulmões era fria, mas tudo que eu sentia era uma queimação incandescente. A criatura me puxava por curvas fechadas e por gargalos tão impossivelmente apertados que eu pensei que a maioria dos ossos de Jesse deve ter quebrado quando ele foi puxado por eles. Senti meu corpo começar a morrer. Mesmo em completa escuridão, as bordas vazias da minha visão começaram a escurecer ainda mais. A queimação nos meus pulmões diminuiu, até que eu me esqueci onde estava e do que estava acontecendo comigo. Disseram-nos que o aperto da morte é frio e cortante, mas isso não é verdade. É quente e suave, como uma canção de ninar. Acolhi seu toque suave, me rendi a ela, mas o domínio do demônio era ainda mais forte.
Fui arremessada para cima tão rápido que senti um osso da perna se partir. O ar frio atingiu meu rosto e, de repente, o meu corpo o puxou para os pulmões. Enquanto eu tossia água turva e cinzenta, a escuridão desapareceu das bordas da minha visão. Rolei de costas e fiquei ali flutuando na água, a apenas 30 metros da costa. A lembrança do meu afogamento voltou enquanto eu estava submersa. A luta, a dor, o desespero e o medo enquanto algo me puxava cada vez mais para baixo. Ivy tinha razão. Foi Mike quem conseguiu chegar ao cais naquele dia. E eu nunca consegui. Mas eu não conseguia me lembrar do tempo perdido, daquelas horas que eu passei no fundo do lago, morta, até onde todos sabiam. Mas eu sabia o que tinha acontecido então. No fundo do lago, a criatura havia rasgado a minha alma em duas e guardado uma metade para si. Ele sabia que um dia eu voltaria, atraída pelo vínculo como uma mariposa pela chama. Percebi também que a acusação e a desconfiança que vi nos rostos de todos na praia naquele dia eram, na verdade, medo. Medo do que eu era. À medida que a morte lentamente me libertava, a dor começou a sangrar novamente. E com ela, o instinto de viver retornou. Lutar, correr. Virei-me de bruços e comecei a me mover. Devagar no início e depois mais rápido. À medida que eu percebia que a dormência poderia ser uma vantagem, não conseguia abrir os meus punhos. Então chutei com a perna ilesa e nadei como um cachorro até a grama alta perto do meu pier. Arrastei-me pela praia e rolei para recuperar o fôlego pela segunda vez. Meus pés ainda estavam na água, mas eu não conseguia andar nem mais um centímetro. Minha respiração não diminuiu, mas gradualmente se tornou mais consistente. Enquanto estava deitada ali, abri minha mão direita e sangue quente escorreu pelo meu pulso e antebraço. As bordas serrilhadas estavam cravadas na minha pele e tive que puxar os dedos manualmente para tirá-las da mão. Então, rolei e tirei as pernas da água. Eu estava com mais dor do que jamais senti na vida, mas com o máximo de esforço consegui finalmente me levantar e mancar em direção à caminhonete de Jesse. Ouvi risadas borbulhando atrás de mim, vindas diretamente da boca da pequena Cassie morta. Eu a cataloguei junto com todas as outras coisas impossíveis que aconteceram. Uma caixa para ser aberta e examinada quando eu estivesse longe daqui. Bati na lateral da caminhonete verde e me agarrei ao retrovisor para não cair. Quase lá, quase lá. Com a mão boa, folheei as chaves procurando a que tinha o símbolo do carro. Enfiei na fechadura e girei até se abrir do outro lado. A caminhonete era tão alta que precisava conjurar uma força de um lugar que eu não sabia que tinha para me içar até o banco do motorista. Gritei de dor enquanto arrastava meu pé quebrado quase decepado para dentro da caminhonete e depois me endireitei em frente ao volante. Bati a porta com força e a tranquei. Sem me dar o trabalho de olhar para trás, dei ré na caminhonete. Tentei fazer uma curva fechada para a direita, mas os meus dedos não se fecharam sobre o volante. Tive que fazer uma curva com muito esforço, usando apenas os pulsos. Assim que me afastei da casa de Jesse, engatei a marcha e acelerei pela grama em direção à entrada de terra que levava à cidade. Não havia nada entre mim e a estrada, e quando finalmente atravessei a floresta que cercava o lago, dei uma risada. Ri como uma louca. O som era tão agudo e desumano que pensei que não pudesse vir de mim, mas vinha, e eu não conseguia evitar. Eu estava livre, não ia morrer. Logo, estaria segura e aquecida. Reduzi a velocidade para fazer uma curva fechada à esquerda. Do outro lado, ficava a cidade. Postes de luzes acesas, carros circulando, policiais armados, hospitais, calor e segurança. Só que não. O carro havia dobrado a esquina, mas só havia escuridão no fim da estrada. Uma escuridão tão profunda e vazia que parecia que eu estava dirigindo em direção a um buraco negro. Mas era tarde demais. Num segundo, eu estava na estrada e no outro, estava no ar. O carro bateu na água com tanta força que rachei meu nariz no volante. Ouvi o estalo. O carro afundava rapidamente e eu abri a porta antes que a pressão da água do outro lado ficasse forte demais. Caí na água. Não era tão fundo naquela parte no lago. Eu sentia o fundo do lago sob os meus pés, e quanto mais rápido me aproximava da margem, mais apoio eu encontrava. Eu estava rastejando em direção à praia, com apenas 60 centímetros de água entre o meu corpo e o fundo do lago. Mas eu já havia esgotado todas as minhas forças há muito tempo. Quando comecei a desacelerar, pensei em desistir. Estava claro que eu nunca deveria ter deixado aquele lago. Meu destino estava selado no dia em que a tia Ivy me expulsou da floresta. Para que lutar? Só ia doer mais no final.
Eu estava a poucos metros de um bosque. Mas o que eu faria quando chegasse lá? Me arrastaria de volta para uma praia fria? E para quê? Não havia mais para onde ir. Algo se enroscou no meu tornozelo quebrado, desencadeando uma nova crise de dor lancinante. Não me dei ao trabalho de chutar. Estava farta de lutar. Estava cansada. Queria dormir e me aquecer. E se isso significasse que eu teria que fazer isso na morte, que assim fosse. Jesse estava morto por minha causa, afogado e quebrado. Por que meu destino deveria ser diferente? Soltei as algas que eu segurava e senti meu corpo se virar lentamente na água. Não era a criatura que me segurava dessa vez, mas a criança. Eu nunca a tinha visto de perto antes. A pele fina da menina estava esticada sobre o rosto como filme plástico sobre uma caveira de açúcar. Seu cabelo era uma confusão de galhos e algas emaranhado, temido e ficando branco perto do crânio. Mas ela era eu. Não havia como negar. Uma versão cadavérica e apodrecida do meu passado, mas eu mesmo assim. A criatura emergiu silenciosamente da água, vários metros atrás dela, quase não causando uma ondulação na superfície do lago. Seu manto eu podia ver agora. Era preto e carmesim e parecia derramar água como uma pena de pato. Seu rosto era um crânio branco como um osso de um cervo e os chifres que se separavam de sua cabeça eram de ébano. Uma mão fina surgiu da dobra do manto da criatura. Ele a estendeu para mim enquanto sua boca se abria e um som que pode ter sido um grito ecoou pelo lago de margem a margem. Meus olhos se voltaram para a garotinha e ela sorriu para mim. Por favor, sussurrei. Então fui arrastada para baixo, na parte mais escura do lago, e me afoguei. Algo quente lambia meu rosto. Os cães dos Andersons, do lago Kelron. Era lá que eu estava. Era lá que eu deveria estar. Abri os olhos para a luz ofuscante do dia. A água que batia em minhas bochechas era morna. O sol era escaldante. Eu flutuava de costas na beira do lago com o corpo fraturado e dilacerado. Minha pele estava branca e mais calor escapava de mim a cada segundo. Eu estava viva. Por quê? Por que eu ainda estava viva? Eu não queria estar. Eu não queria saber quanto tempo eu tinha ficado submersa dessa vez. Eu não queria saber o que o monstro tinha feito comigo. Eu poderia simplesmente afundar. Afundar no fundo do lago. Ninguém jamais me encontraria. Virei-me na água e me puxei para fora, uma última vez. Rolei de costas e tudo o que tinha acontecido emergiu do vazio sem ser convidado. A dor me atingiu como uma onda mais excruciante do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido em toda a minha vida. Toda a morte, todo o horror, todo o medo e dor. Eu gemia no vazio azul acima de mim. Gritei e solucei até ter convulsões. Chorei até não sobrar mais nada de mim além do meu corpo vazio e quebrado. E foi assim que Eve me encontrou. Ela arrastou meu corpo para dentro de casa, amarrou minha perna, ateou fogo na minha cabana e na do Jesse, exatamente como eu queria. Ela me carregou até o carro e me colocou no banco do passageiro. Enquanto nos afastávamos da cabana, meus olhos pousaram na picape verde quase completamente submersa agora, afundando lentamente no lago. O resto da minha humanidade desapareceu com ela. Não sobrou nada de mim. Tudo o que restava do que eu era havia sido expelido do meu corpo no dia que gritei para o céu. Eve está com raiva porque eu não disse uma palavra desde que ela chegou ao lago naquele dia. Ela não entende que não há mais nada para falar por mim. Ela me comprou uma cadeira de rodas, embora eu quase nunca saia da casa dela. Só para consultas médicas, ela disse. A coisa que cresce dentro de mim é parte eu, parte Jesse e parte outra coisa. Todo mês, um médico novo, toda consulta, a mesma coisa. O sorriso da técnica de ultrassom se transforma em uma carranca desconfortável e eles chamam um médico que falam baixinho com a Eve. Mas eu consigo ouvi-los. Sinto muito, eles dizem. Por favor, deixe-nos interná-la, ela está catatônica. Pode ser o choque. Se eu tivesse energia, fugiria. Se eu tivesse coragem, abordaria a criatura profana dentro de mim. Mas eu não tenho nada além da esperança de que ela me mate quando nascer. Tia Eve tem sonhos mais elevados. Ela mede minha barriga todos os dias enquanto ela cresce e sorri feliz quando a coisa se move ou chuta sua mão. Ela não
parece se importar que o bebê não tenha batimentos cardíacos. Meus amigos, que história, que final amargo. Como eu disse pra vocês, essa história enganaria até o último segundo. Eu fiquei muito desconfiada do Jesse, tá? Quase que até o final. Eu fiquei esperançosa que ele voltasse vivo do lago, assim como a Cassie voltou, mas infelizmente o final foi muito amargo. E o que será que ela está gerando? Fiquei muito curiosa, mas infelizmente a história não tem continuação, ela acaba por aí, então fica aí na nossa imaginação o que acontece depois. Na minha imaginação, o Jesse voltou vivo e eles têm uma linda família feliz, e é isso aí. Eu não aceitei a morte desse personagem. Mas enfim, eu quero saber da opinião de vocês, quero saber o que vocês acharam da história de hoje. Sei que o vídeo foi um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da Creepypasta. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir histórias de terror. Enfim, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!